Boa noite, meninas! E aí, como vocês estão? Sejam bem-vindas à nossa live Explosão de Vendas, agenda de alta performance. Enquanto vocês estão entrando, primeiro de tudo, eu quero agradecer por você estar aqui comigo hoje, porque você poderia estar em qualquer lugar, mas você decidiu estar aqui comigo hoje e eu tenho certeza que nós vamos ter essa live, essa aula incrível, que vai gerar muito valor e vai agregar muito aí em você como profissional e como pessoal. Então vem comigo que hoje a gente vai falar e você o máximo de objetiva, né, que eu consiga, para mim te passar aí como ter uma agenda de alta performance. E é claro que isso vai depender 100% de você. Eu vou te dar aí as coordenadas, mas é você que vai fazer isso acontecer. Então vamos, que a gente vai começando enquanto as meninas vão entrando, tá? Como eu falei, eu vou ser o mais objetiva possível. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você tenha uma tomada de consciência sobre as coisas que você precisa fazer, né? A nossa agenda, ela é exclusivamente de responsabilidade nossa. E muitas vezes a gente deixa as coisas para depois. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? Enquanto as meninas vão entrando, fala aqui pra mim se você quer ter mais tempo, né? Todo mundo quer ter mais tempo, mas conta aqui pra mim. Se você quer ter mais tempo, trabalhar menos e ganhar mais dinheiro, fala aqui pra mim, eu quero. E se você também quer ter mais resultados, além de ter os resultados também, você trabalhar menos. Eu sei que isso é a vontade de muitas, mas a gente acaba meio que atropelando aí a nossa rotina. E por muitas vezes os nossos resultados acabam sendo pequenos, né? A gente tem muito trabalho, trabalha muito, se esgota e os resultados, eles são poucos. Então, a minha ajuda, né, a minha dica pra você hoje é pra te orientar e te direcionar aí pra que você consiga fazer isso da melhor forma, tá? Em alguns momentos eu vou tirar o olho aqui da tela porque eu fiz algumas anotações pra que a gente não saia do nosso roteiro e que eu entregue tudo pra você no máximo tempo que eu conseguir, tá? Então a gente vai ser muito dinâmica e objetiva. Então escreve aqui pra mim se você quer ter mais resultados trabalhando menos. Bom, uma das coisas que eu sempre falo para as meninas é que o crescimento, ele está totalmente ligado ao seu movimento. Então, a maioria das meninas quando chega, né, pra gente fazer a mentoria, elas estão muito perdidas. Então, elas estão fazendo muitas movimentações, mas às vezes movimentações erradas, sem um planejamento, sem saber por onde ir, sem ter um norte. E aí elas se sentem muito cansadas. E uma das coisas que eu falo, né, para todas elas, é que pro seu crescimento acontecer, você precisa de fato estar em movimento, mas em um movimento correto, em um movimento que vai te ajudar aí trazer, né, essa potência de mulher que você é no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo. Teve um tempo, né, da minha vida, não sei se muitas de vocês aqui me conhecem, mas o que acontece? Eu abri, né, eu fiz essa agenda para solucionar os meus problemas, porque eu sou empresária já na área da estética, na área da beleza, há 10 anos. E a gente sabe que você ser empresária, cuidar de casa, é um desafio muito grande. Quando você tem junto, né, casa, filho, marido, tudo isso se torna um pouco mais desafiador. Então, muitas vezes eu me deparei cansada, exausta, sem energia e com a sensação que eu tinha trabalhado muito. E os resultados eram pequenos. Então, foi quando eu sentei e falei, calma, eu preciso sim organizar, fazer uma agenda aí para que eu consiga melhorar a minha performance. E por isso o tema de hoje é agenda de alta performance, para você realmente trabalhar menos e ter aí mais resultados, tá? Então, lá atrás, vou contar um pouquinho da minha trajetória para que eu pudesse construir essa agenda de alta performance. Foi porque eu trabalhei por um bom tempo como técnica na área da estética em uma marca de cosmético. Então o que acontecia? Nós íamos para feiras e eventos, né, na área da estética, na área da beleza,
E eu tinha lá o meu local onde eu fazia essas técnicas. E foi lá dentro, né, que eu via que eu precisava trabalhar muito. Então, muitas vezes, eu ficava 15 horas, 16 horas ali dentro de um evento, claro, dando o meu máximo, dando o meu melhor, mas em alguns momentos eu me sentia esgotada, cansada. Chegava no final do dia, eu estava extremamente esgotada e eu percebia que os resultados não eram tão eficazes. Eu fazia os meus atendimentos também no meu consultório e mesmo assim eu tinha a sensação que eu estava sempre naquela roda de ratos. Eu não conseguia ter um resultado que a gente fala, né, em alta performance, porque eu estava sempre muito cansada, sempre muito esgotada. Tudo pra mim girava em torno de trabalhar, e eu acabava não tendo os resultados que realmente eu queria. Então eu falei, cara, existe alguma coisa de errado. Não pode ser que a vida seja somente trabalhar, né, muito, e você não ter aí realmente uma liberdade financeira, liberdade de horários. Eu escolhi trabalhar pra mim, sair do CLT pra ter liberdade de horários, pra cuidar da minha casa, da minha família, cuidar da minha filha, do meu marido, ter esse tempo pra cuidar dos negócios. Mas como fazer isso? Como? E aí foi quando eu realmente sentei e falei, eu preciso desenvolver uma agenda de alta performance onde eu consiga atender. O que eu estou falando aqui pra você não é que eu quero que você tenha uma vida perfeita, até porque essa vida perfeita ela não existe. Nós temos as oscilações, né, dos altos e baixos, mas o que você precisa entender é que todos os dias você precisa escolher fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente queima tempo fazendo outras coisas. Tem muitas mentoradas minhas que falam assim, Bru, eu não tenho tempo. Quando a gente senta, né, pra fazer a gestão do tempo dela, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, nós percebemos que maior parte do tempo dela, ela passa gastando com coisas que não são benéficas pro resultado final dela. Então ela faz muitos movimentos, ela cansa muito rápido, mas ela está abrindo mão de fazer o que precisa ser feito. E a gente vai falar muito sobre isso, porque quando você é empreendedora, mãe, né, e você tem uma gestão, além da gestão do trabalho e a gestão da casa, realmente o desafio, ele é maior. Então é por isso que é importante você ter uma agenda de alta performance, fazer o que precisa ser feito, e assim você consegue ter um controle. Você não consegue controlar o tempo. O tempo é algo que a gente não consegue controlar. Mas o seu tempo, a sua gestão de tempo, a sua agenda, sim, você consegue. Então, se você acaba fazendo as coisas no piloto automático, exemplo, eu já vou acordar, o que eu vou fazer? E aí você sai fazendo, muitas vezes você acaba queimando muito tempo, pensando no que você precisa fazer. Exemplo, eu precisava usar um casaco preto hoje. Aonde tá meu casaco? E aí você vai procurar. Daqui a pouco você vê que você nem colocou aquele casaco pra lavar. Ele nem tá na máquina. E aí o tempo que você perdeu procurando isso, você não se programou, você não se antecipou antes pra poder usar esse casaco e preparar ele antes, a roupa que você ia usar e tudo mais. Eu só tô dando uma como é que fala? Falando de um casaco, né, como se fosse uma metáfora. Mas existe outras coisas da sua vida que você também deixa no piloto automático e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, igual eu tava falando pras meninas que entrou no começo, alguns momentos eu vou tirar o olho daqui porque eu acabo falando bastante. E eu quero trazer o máximo de informações pra te ajudar aí nessa agenda de alta performance, tá? Então, como eu falei pra vocês, como eu desenvolvi essa agenda? Aplicando na minha vida. Então, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho alguém que me ajude a fazer as tarefas da minha casa, eu tenho uma filha de 6 anos e eu tenho 2 empresas. Então, como eu consigo fazer a gestão do meu espaço de estética, da minha clínica de estética, mais a minha gestão com as minhas mentoradas, tendo uma filha de 6 anos e sendo casada. Então, essa agenda, ela funciona? Funciona muito bem, mas você precisa, de fato, fazer com que ela aconteça. Muitas vezes a gente vai em cursos, a gente vai em eventos, a gente pega um monte de informação e essas informações ficam tudo paradas no nosso caderninho. A gente não faz essas ações acontecerem. E é aí que está o grande problema.
você pode ter acesso à informação mais extraordinária que a pessoa, né, o mercado digital ou as pessoas na parte de vendas tiver para poder levar para você, mas se você não colocar isso em ação, você não tornar isso na sua realidade, né, trazer para sua realidade, de nada vai adiantar a dica mais poderosa. E uma das coisas que eu falo é que o arroz com feijão, ele funciona. Então é mais fácil você fazer o arroz com feijão do que você tentar ali perder tempo tentando fazer coisas incríveis e maravilhosas e aí você se perde porque aquilo não tá dentro da tua realidade. Então essa agenda que eu vou te trazer, você vai transformar ela aí pra sua realidade. E para as meninas que ficarem comigo até o final da live, eu vou ter um presente para vocês, que é uma continuação, uma extensão dessa agenda para você realmente ter uma explosão de vendas. Porque uma das coisas que eu gosto muito é de honrar quem está comigo desde o começo. Então, em uma forma de honrar você, eu vou te presentear até o final da live com esse presentaço para poder realmente ajudar você aí nessa explosão de vendas, tá? Mas para isso a gente precisa fazer uma construção. Como é que significa, como é que seria, né, essa construção? Primeiro de tudo, muitas vezes nós queremos fazer, né, tudo em um dia só. Não adianta você colocar tudo que você tem para fazer em um único dia, né? Que nós chamamos aí de 30 vezes 1. Então você colocou 30 dias do mês em um único dia. Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, elas não têm o hábito, elas não respeitam o seu tempo, o espaço de tempo que ela tem, e aí ela acaba fazendo o quê? Deixando para amanhã. Ela não se respeita. E uma das coisas que eu falo para as meninas é: o seu cérebro, ele é extremamente inteligente. Se você programa ele diariamente para falhar com você, ele vai falhar com você. Se você programa o seu cérebro que ele vai estar ali, né, para fazer as coisas que precisa ser feito, ele também vai fazer. É por isso que quando você entra na academia e você começa a malhar, existe um tempo pro seu músculo acostumar. Com o seu cérebro não é diferente. O seu cérebro, ele precisa acostumar que aquela é sua nova realidade. E muitas pessoas deixam no meio do caminho aquilo que precisa ser feito porque não tem consistência, tá? E uma das coisas que eu sempre falo é que prioridade, né, o que você vai ter como prioridade é trabalhar para que aquilo vire resultados. Então a sua prioridade é você trabalhar para fazer aquilo gerar resultados. Então, se você não trabalhar, né, na sua prioridade, de nada vai adiantar, porque uma hora aquilo vai virar o quê? Ao invés de resultados, vai virar frustração. Então, você precisa focar de fato em fazer as coisas acontecer, parar de procrastinar, que realmente elas vão acontecer. E o que você precisa, né, em todo esse longo desse caminho, é aproveitar o processo. Então, muitas vezes a gente fica só reclamando, olhando para o problema, procrastinando e não olha que você precisa aproveitar esse processo. Quando as dificuldades aparecer, você precisa entender o que você precisa aprender com aquela dificuldade. Isso é na sua vida pessoal, isso é no seu trabalho, na sua carreira, você como mãe, você como esposa, namorada. Hoje, no Dia dos Namorados, né, acredito que algumas aí tiveram alguns desafios. Então, se pergunte: o que eu preciso aprender com isso? Teve algumas pessoas que não fizeram nenhuma campanha pro Dia dos Namorados, né? Me mandaram mensagem: Bru, faz uma estrutura de uma campanha pro Dia dos Namorados. Então essa pessoa, ela não se programou. Então você entende o quão importante é você estar estruturada, ter uma agenda de alta performance para que você possa fazer alguns movimentos calculados, para que você possa agir na hora certa e no momento certo, porque senão aí passou, já acabou a vibe das pessoas. Então é muito interessante que você esteja realmente totalmente ligada com o seu objetivo para que você possa realmente alcançar o seu sucesso, tá? Eu tô com problema na voz, em alguns momentos a minha voz pode falhar, então tenha um pouquinho de paciência comigo. Então escreve aqui pra mim se você está realmente dedicada, se você quer ter realmente mais resultados trabalhando menos, se essa é uma vontade que tem no seu coração. Eu acredito que sim, mas coloca aqui pra mim, eu quero, pra eu saber que você tá acompanhando aqui o conteúdo. Então, o que acontece, que eu tava falando, não é você fazer em um único dia tudo que você tem pra fazer nos 30 dias. Você precisa se organizar durante os 30 dias para que cada dia você faça as coisas acontecerem.
Então, fica muito mais fácil. Então, quando você começar a ter responsabilidade, autorresponsabilidade com a sua agenda, você vai perceber que ela é muito mais fácil do que você imagina. No começo, realmente é um desafio maior, mas você precisa ter noção que a sua organização é o que vai te trazer tranquilidade. Se você não tem essa organização, você vai ficar frustrada, você não vai entender por que as coisas não estão acontecendo e você vai começar a procurar pessoas, coisas para virar sua amoleta. Então lá atrás, às vezes eu era convidada para ir almoçar em algum lugar, almoçar com algum amigo ou estar na companhia de alguém e eu falava o quê? Eu chegava lá, exemplo, na hora do almoço, era meio-dia, eu chegava lá 2, 3 horas da tarde e as pessoas falavam, nossa, Bru, mas você só chegou agora. E eu falava o quê? Eu falava, gente, é porque eu tenho filho, é porque eu tenho casa, é difícil, não sei o quê. Então eu sempre tinha uma amoleta para poder mascarar a minha falta de responsabilidade em fazer a minha agenda acontecer. Então eu sempre saía atrasada de casa, não conseguia honrar os meus compromissos nos horários e o que acontecia? Qual era a imagem que eu passava de segurança? Qual que era a responsabilidade que eu passava? Nenhuma. Então a minha autorresponsabilidade, ela diz muito sobre os meus resultados e se essas pessoas futuramente podem se tornar os meus clientes. Então se você não tem responsabilidade com você, você também não vai ter responsabilidade com o seu trabalho, você não vai ter responsabilidade com a sua empresa. E uma das coisas que você precisa ter muito forte na sua cabeça é que se o seu CPF não estiver alinhado, o seu CNPJ vai dar problema. Não adianta. O seu CNPJ é uma extensão do que é o seu CPF. Então, se você não tem autorresponsabilidade, se você não tem uma agenda programada, eu sinto muito te informar. Você não vai conseguir levar esse CNPJ por muito tempo. No Brasil, todas as empresas, quando abrem, em 2 anos elas fecham, porque as pessoas não conseguem ter um CPF, um CNPJ sadio, porque o CPF está bagunçado. Então você precisa organizar a sua mente, ter uma agenda. Entende? A sua empresa, ela depende 100% de você. Se você é líder, se você tem colaboradores, os seus colaboradores, eles dependem 100% de você. E mesmo que você tenha um líder na sua empresa, o seu líder, ele precisa de uma pessoa de postura, de alta responsabilidade, que mostre nas suas ações, no seu jeito, né, dentro da empresa, que ele é uma pessoa responsável para que o seu líder passe isso adiante. Eu tenho certeza que você já deve ter trabalhado em algum lugar onde as pessoas ficavam falando mal do líder, ficavam falando da postura do líder. Entende? Então, se você não passa uma postura de uma pessoa que tem autorresponsabilidade, que tem controle, que sabe mensurar metas e orientar e direcionar essa equipe da melhor forma, a sua equipe vai virar bagunça. Então, para você ter uma explosão de venda, você precisa sim ter uma agenda de alta performance. E para algumas pessoas, os 3 primeiros tópicos que eu vou falar aqui, ou os 4 primeiros, a pessoa vai falar, nossa, mas é isso? Sim, é isso. Lembra que eu falei no começo da live que o arroz com feijão funciona? Então você precisa fazer. É fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente não tem resultados porque nós não estamos fazendo o que precisa ser feito. Então, uma das coisas que eu quero pontuar aqui com você é o quê? O que você está, né? Nessa parte que você está desorganizada, se você está perdido, sem foco, o seu sucesso, ele não vai chegar. Não adianta você fazer esforço. Então eu quero que você deixe isso muito certo, pontuado na sua cabeça. O tempo que você não consegue gerir a sua agenda é o tempo que você vai gastar, né, para chegar aí no seu sucesso. Então se o seu sucesso, você chegaria em 2 anos, por falta de gestão, você pode demorar 10 anos, 5 anos, sendo que você poderia chegar em 2 anos. Então olha o quão importante é você ter uma responsabilidade de gerenciar a sua agenda de uma forma inteligente. E aí algumas pessoas falam assim pra mim, Bru, você largou a estética? Eu falo, não, continuo atendendo. Eu atendo, faço os meus atendimentos na área da estética, mas eu estou focada nessa parte de estrutura, né? Estrutura empresarial, estratégia
até me fugiu agora o nome, mas tudo nessa parte da empresa, né, empresarial. Por quê? Eu percebia, quando eu tinha contato com alguns estabelecimentos, que as pessoas, elas não conseguiam fazer ali, às vezes, o que pra mim era óbvio, né, o que era básico. Então, a gente começava a conversar e eu via que tinha várias lacunas. Então, atendimento incrível, ambiente excelente, estrutura maravilhosa, profissional, que sabe o que estava fazendo, mas ela não tinha estrutura de negócio. Era vivendo um dia sem saber como ia planejar o outro. Sabe aquele negócio da maré? Deixa a maré me levar? E a sua empresa, ela não tem que estar com essa... Você não tem que estar dessa forma. A responsabilidade do seu sucesso, ele é 100% das coisas que você precisa fazer. Então, muitas pessoas chegam pra mim e falam: Bru, mas eu postei um vídeo no Instagram e eu tive poucas curtidas. Bru, eu fiz lá um Reels, fiz uma live igual agora, né? Eu poderia falar: não, hoje é dia dos namorados, não vou fazer a live. Sim, eu vou fazer a live. Porque quem tiver comprometida em estar aqui, né, trabalhando na sua auto-performance, são essas pessoas que precisam me ouvir. Então eu preciso estar aqui. Olha só o quão importante é você entender a sua missão e o seu propósito e o quão diferencial você pode fazer na vida das pessoas. Então é você vestir realmente, fazer o que precisa ser feito, não usar amuletas achando que essas amuletas vão te dar sustentabilidade, porque vai chegar uma hora que você vai cair. A sua empresa vai cair. Lembra do CPF? Então, o seu CPF, ele precisa estar alinhado. Então, quando eu chegava em alguns ambientes, em algumas empresas, né, principalmente na área da beleza, eu via que aquela profissional, ela tinha um potencial gigantesco para poder crescer, mas ela não tinha estrutura nenhuma, ela não tinha planejamento nenhum. Ela não tinha produtividade. E é o que eu falo, a produtividade, ela não é você trabalhar mais. A produtividade é você trabalhar menos e ganhar mais, entende? Então algumas pessoas pensam que para você ganhar mais dinheiro, você precisa morrer de trabalhar. E não é assim. O que você precisa ter é alta performance e ter realmente, né, produtividade nos seus dias, porque dessa forma você consegue construir o quê? Trabalhar menos e ganhar mais, ter mais resultados. Além disso, ter qualidade de vida, ter liberdade financeira. Quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu não entrei para que eu não tivesse liberdade de tempo. Eu não comecei a trabalhar com empreendedorismo para eu não ter liberdade financeira. Eu entrei porque esses dois pilares eram importantíssimos pra mim. Eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha família, com a minha filha, com o meu marido. E às vezes trabalhando no CLT você não tem. Mas se você começa a trabalhar em casa e você não tiver a mentalidade de uma empresária, é onde você quebra e é onde você volta pro CLT. Porque você não tem disciplina, você não tem produtividade. E quando você não tem produtividade, infelizmente você não consegue manter o seu negócio por muito tempo. As pessoas não te levam a sério, porque você não tem consistência. E uma das coisas que eu sempre falo para as meninas é: para você ter produtividade, você precisa fazer o que precisa ser feito. Ponto. Ah, eu não consigo gravar Reels, eu não consigo gravar Stories. Você vai colocar a sua cara lá, porque as pessoas, elas precisam saber o que você faz. E só você para falar para as pessoas com excelência aquilo que você faz de melhor. Você pode contratar a melhor blogueira da sua cidade. Ela não vai falar com excelência, ela não vai falar com propriedade aquilo que você faz. É só você. Porque o brilho que você tem para fazer isso com amor é o brilho que você vai passar para o seu cliente. E é só você que vai conseguir levar essa comunicação, gerar essa conexão entre o seu produto e o cliente. Vendas, empresa, não tem nada a ver com dinheiro, com vendas, tem a ver com relacionamento. Então vendas não tem nada a ver com vendas, tem a ver com relacionar. Então o cliente, ele precisa entender a necessidade daquilo, ele precisa entender o quanto aquilo é importante para ele, e só você vai poder falar. Ou se você tem uma equipe, você vai ter que preparar a sua equipe para falar. A sua equipe tem que ter amor quando ela for falar do seu produto para os seus clientes. Entende? Eu já trabalhei no telemarketing. E às vezes eu tava lá, não quero estar aqui. Ai, que raiva que eu tenho de estar aqui. Mas por quê? Porque eu não tinha líderes.
que me impulsionasse, que colocasse a minha energia lá em cima e que me mostrasse que eu era parte daquela empresa, eu era parte daquele sonho. Então mostre para os seus colaboradores, mostre para os seus clientes que ele é uma extensão do seu sonho. Eles não estão ali para fazer dinheiro para você, eles estão ali para realizar os sonhos deles também. Então é importante você ter essa relação, mas isso é uma conversa, né, para um outro momento. Mas o que eu quero que você entenda é isso, tá? Você precisa ter isso muito forte na sua cabeça, que você precisa fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, grave sim stories. Bruna, eu tenho vergonha de aparecer, mas apareça aos poucos, apareça escrevendo, apareça colocando fotos, daqui a pouco você entra com um vídeo, mas fala. A sua marca, a sua identidade, você precisa falar, você precisa se comunicar. Cada um de nós temos uma biometria, uma digital, não é igual. Então, por mais que eu pegue o que você faz, se eu quiser transformar e tentar fazer igual, eu não consigo, porque cada um de nós temos ali uma biometria, cada um de nós temos um código, né? Então você vai falar com propriedade sobre o seu assunto, sobre o seu produto. Então fale, apareça, não tenha vergonha de aparecer nas redes sociais, tá? Então vamos lá. Eu vou falar para você agora os tópicos, né, para você realmente construir essa sua agenda de alta performance. Quando a gente fala sobre agenda, sobre vendas, tudo isso está relacionado a esses tópicos que eu vou falar para você. E o que acontece? E é só isso, Bruna? Claro que não. Existe, né, outras coisas que você que tem aqui dentro dessa agenda, que é a explosão de vendas, que eu vou passar para vocês no final. Mas esses tópicos que eu vou falar aqui são a base, sabe? A base sólida que você precisa construir. Quando a gente vai começar a construir uma casa, você precisa colocar, né? É a parte que você mais gasta, é a parte que você precisa fazer o quê? O alicerce, né? Então, a base de qualquer coisa é a mais importante. Então, não ignore achando que esses sinais, que essas coisas não são importantes, porque isso é a base para o seu negócio, isso é a base para a sua empresa e principalmente, se você não estiver bem, a sua empresa, ela não caminha. Lembra? O seu CNPJ é uma extensão do seu CPF. Então, foque tempo e tudo aquilo que você precisa fazer no seu CPF, porque com certeza o seu CNPJ ele vai explodir, ele vai dar certo. Não adianta você ficar, ai, Bruna, será que vai? Se você está fazendo as coisas certo, se você tem um planejamento e você não fica agindo um dia após o outro sem saber o que fazer, o que é que eu vou fazer hoje? Ai, o que eu posto hoje? Ai, eu não sei o que eu vou fazer no Instagram. Realmente vai ser um pouco mais difícil, o seu desafio vai ser muito maior chegar no seu sucesso. Agora, se você sentou, né, separou ali um tempo para você poder realmente fazer a sua agenda de alta performance, não tem como você fazer o que precisa ser feito dia após dia, você não ter o resultado que você realmente quer. Você não chegar aonde realmente você deseja chegar. Entende? Então, faça o que precisa ser feito. Esteja ali dia após dia. Ah, hoje eu não tive curtidas. Continua. Hoje eu não tive interação. Continua. Vai fazendo, construindo dia após dia, porque vai chegar um momento que vai dar certo. As pessoas que chegaram, as pessoas que alcançaram seus objetivos, elas alcançaram porque elas não desistiram. Não foi fácil para elas, não foi fácil para mim, não é fácil para Mulher de Milhões e não vai ser fácil para você. Tudo que é novo, as pessoas olham com um olhar mais crítico, mas você precisa continuar, você precisa ter consistência para as pessoas entenderem que você realmente é aquilo que você diz ser, que você realmente tem alta performance. E como é que eu mostro que eu tenho alta performance? E como é que eu mostro para o mercado que o meu produto ele tem um diferencial? Você sendo esse diferencial. Porque todos os dias tem alguém aí do seu lado que tá desistindo do sonho dele. Porque tá difícil. Entende? Há um tempo atrás eu falei assim, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Eu tenho certeza.
Pode ser que eu tenha, porque eu nem fiz o exame. Mas eu tinha certeza, eu falava que eu tinha certeza que eu tinha TDAH, e eu achava que eu, tinha algum problema, porque eu não conseguia começar e terminar as coisas. E aí eu usava o quê? As amuletas, que nós chamamos. Então eu usava o TDAH como uma amuleta. Eu não consigo terminar, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer porque eu tenho TDAH. Eu não consigo, ter vendas incríveis e uma alta performance porque eu tenho uma filha. Eu não consigo fazer, entende? Qual que é a sua amuleta? O que você tá usando pra falar pra você todos os dias que você não consegue por causa disso? Aqui, ó. Acho que tem um TDAH também. Então, assim, a gente sempre, pode ser que eu tenha também, Pode ser que você também tenha. Mas, às vezes, a gente usa uma doença, a gente usa uma situação pra gente usar como amuleta. Aí, o que acontece? Você vai falar, Bruna, mas você não foi atrás? Você tá conseguindo ter alta performance? Sim. Porque o que eu entendi, o que eu precisava fazer, era realmente fazer uma agenda de alta performance. Por isso que essa agenda, ela foi criada, entende? Ela foi criada para atender as minhas necessidades. Quando eu fiz o gerenciamento do meu tempo e eu entendi que o meu tempo estava sendo desperdiçado, que eu estava gastando tempo com coisas, pessoas e lugares que não iam fazer eu chegar no meu sucesso, que não iam me ajudar na minha construção do que eu preciso, eu comecei a soltar. E é nesse momento que você começa a perceber se você é útil ou se você apenas se você era importante, se você era importante ou se você apenas era uma pessoa útil. Porque você passa a maior parte do tempo, isso sem te conhecer, sem falar com você, eu sei que se você não tá tendo o resultado que você precisa ter, você passa a maior parte do seu tempo fazendo coisas que não era pra você fazer. Você está socorrendo e atendendo pessoas, problemas de outras pessoas que não eram pra você estar fazendo. Ah, Bruna, mas eu tenho que ser ruim, eu não posso ajudar o outro? Claro que pode! Você deve! Nós estamos aqui, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não quer que você deixe, o seu irmão, aquela pessoa que você ama, precisando de você. Mas você não pode ser a ambulância todos os dias de todo mundo, entende? Assim você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Quero essa agenda, tem presente pra quem ficar no final comigo, hein? Então, de fato, você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se você tá passando a maior parte do tempo apagando incêndios, sendo a ambulância de algumas pessoas, eu sinto te dizer, você não vai conseguir chegar. Ou se você chegar, você vai demorar aí alguns anos pra chegar no seu objetivo. Mas se você senta todos os dias e faz aquilo que precisa ser feito, a probabilidade disso que você tá fazendo dar errado é quase zero. Eu não conheço ninguém que fez todos os dias, que teve constância naquilo que ela sabe que é o seu objetivo, que é a sua missão e o seu propósito, que ela não teve sucesso. Eu não conheço ninguém. Na nossa última mentoria, as meninas sempre falavam sobre isso. Bruna, o meu problema é o tempo, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E o que eu sempre falo, tempo não tem nada a ver com tempo. Tempo tem a ver com prioridade. O que você tá colocando como prioridade na sua vida hoje que tá tirando o seu foco daquilo que você precisa fazer? Você não precisa responder pra mim, você responde pra você mesma. Então escreve aqui, ou escreve no caderno, ou escreve em algum lugar. Qual é o tempo que você tá gastando? Com o quê? Tá? E para as meninas que entram na minha mentoria, a gente faz realmente uma gestão do seu tempo para entender aonde é esse ralo que tá indo esse tempo fora. O que você tá colocando, Qual a intensidade que você tá colocando em coisas que não são importantes. Eu tinha muito de falar que tudo era importante. Quando as pessoas chegavam pra mim, falando sobre alguma coisa, eu falava, eu preciso ajudar, eu preciso fazer. É a síndrome da salvadora. Eu sofria da síndrome da salvadora. Então eu acho que eu não tinha TDAH. Eu acho que eu sofria realmente dessa síndrome. A síndrome da mulher salvadora, que quer salvar todo mundo, que quer salvar a humanidade. E que ótimo! Hoje eu coloquei esse foco em ajudar mulheres que querem e que desejam prosperar mais. Então você entende que eu não deixei de ajudar, eu continuo ajudando, mas de uma forma inteligente.
Eu tô ajudando você a conquistar aquilo que você deseja. Eu tô ajudando você a sair do seu ponto A ir pro seu ponto B, que é o seu objetivo, a sua missão de sucesso. Então, se eu colocar tempo e foco em coisas com pessoas que não querem melhorar, que não querem prosperar, você tá desperdiçando o seu tempo. E é isso que acontecia, tá? Então, eu vou passar pra vocês aqui os pilares, como eu falei pra você construir realmente essa agenda de alta performance. O primeiro passo, né, não seria o primeiro passo, mas assim, o que eu preciso que você tenha na sua mente é que você esteja muito aberta e que você entenda que a mudança para você chegar no seu sucesso começa pela sua mudança de mentalidade. Então você precisa mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade, ela está numa mentalidade de uma mulher empresária ou ela está na mentalidade de uma menina que está se aventurando no mundo do empreendedorismo? Porque existe uma grande diferença, tá? Se você é uma mulher que realmente deseja ser uma empresária, você vai entrar nessa selva que é o mundo do empreendedorismo e você vai fazer o que precisa ser feito. Já as meninas, elas vão deixar um monte de coisas aí pra trás e vai se aventurar dando de empresária. Entende? E às vezes, muitas acabam até dando certo, mas é raro isso acontecer. E o que acontece? Às vezes a pessoa, ela cresce no nível muito rápido, mas ela não transforma a mentalidade dela. E aí o que acontece? Automaticamente ela cai. Porque ela não transformou a mentalidade. Muitas pessoas que ganham na Mega Sena, elas perdem o prêmio da Mega Sena. Porque o problema delas não era dinheiro. O problema delas era a mentalidade. Então, mude a sua mentalidade. Mude a sua postura. Mude o seu comportamento. Mude os ambientes. Você vai perder muitas pessoas nessa sua trajetória. Mas você pode ter certeza que você não vai perder ninguém que seja extremamente necessário para a construção dessa trajetória, tá? Então, vamos lá. Mentalidade é tudo, exatamente. Ó, colocaram aqui pra mim que travou. Confirma pra mim se tá travando ainda, se tá tudo ok pra gente dar continuidade. Vou esperar o ok aqui de vocês. Ó, eu vou te colocar um desafio aqui antes de começar a passar. Até porque isso aqui, gente, é uma troca, tá? Eu tô doando o meu tempo pra você. Tô doando o meu conhecimento e você retribui isso de alguma forma. Então, a forma de você retribuir aqui esse trabalho lindo do Mulher de Milhões, para que a gente cada dia fortaleça e passe isso adiante, eu quero que você vá nesse aviãozinho aí e manda essa live aí para, no mínimo, 3 amigas. Se você conseguir mandar para mais, ótimo. Mas se você conseguir mandar para 3, já vai estar sendo uma troca muito legal, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas, né, que nós chamamos de vampiros, que ela só quer sugar das pessoas, ela não quer retribuir com nada. Então essa é uma forma de você honrar as pessoas que estão gerando valor na sua vida, que estão contribuindo com você de alguma forma. Então mostra aqui que você não é um dos vampiros online e manda essa live aí para 3 amigas. Eu sei que o desafio hoje é grande, né, porque é Dia dos Namorados, mas quando a gente se compromete, a gente tem a nossa missão muito clara e certa na nossa cabeça, nós fazemos aquilo que precisa ser feito. Eu estou aqui hoje fazendo o que precisa ser feito. Então, bora lá. Então, o primeiro pilar para você organizar essa sua agenda, já anota aí. Pega papel e caneta, porque eu falei pra você que isso era uma live aula. Então, eu quero que você esteja com papel e caneta ou marque aí em algum lugar pra você depois passar pra sua agenda, tá? Bruna, essa agenda, ela é uma agenda que eu preciso fazer todos os dias? Nós vamos falar conforme eu for entrando aí nos tópicos, tá? Então, conforme eu for entrando nos tópicos, eu vou te falando um pouco sobre a minha rotina. Então, você vai me dizer, né? Essa agenda, ela não é sobre a rotina da Bruna. Essa agenda é sobre a rotina sua. Então, você vai construir esses tópicos dentro da sua realidade. O que acontece? Muitas pessoas querem pegar a rotina do outro e colocar na rotina dela. Vai ter coisas aqui que eu vou falar pra você que provavelmente você vai falar assim, Bru, eu consigo fazer mais. Então, perfeito, faça mais. Só não faça menos do que eu falar aqui pra você. Porque já foi testado, já foi aprovado e menos que isso não funciona,
tá? Mas que isso com certeza porque você se coloca em desafio e aquilo que eu falei no começo da live, o seu cérebro é como o seu músculo. Você precisa treinar, você precisa condicionar a sua mente para ela viver isso. Hoje a sua mente, quando algumas pessoas falam assim, eu vou ser milionária, né? O seu cérebro já fala, lógico que não. Você vem de família humilde, na sua família não tem ninguém milionário. E ele começa a colocar um monte de coisas. Você começa a falar isso pra ele, a falar. E aí quando você entra na live de muitas pessoas que conseguiram o seu primeiro milhão. Como essas pessoas conseguiram o seu primeiro milhão, sendo que não tem ninguém na sua família que é milionário? Como muitas pessoas, eu conheço uma pessoa que ela é a primeira bilionária da família dela aos 23 anos. O que essa mulher fez? O que essa mulher precisou fazer para ela chegar a ser a primeira bilionária da família dela aos 23 anos? É condicionar a sua mente para fazer o que precisa ser feito. Trabalhe todos os dias. Como eu falei, a sua mentalidade você precisa construir e trabalhar, exercitar todos os dias, exatamente igual o seu músculo quando você vai para a academia. Então todos os dias você vai dar um chá para ele da mesma coisa, até ele entender que aquilo é sua nova realidade. E agora a gente vai começar a construir essa agenda de alta performance. Os primeiros pilares. Quais são os primeiros pilares? É a mesma coisa de uma casa. Quando eu vou construir uma casa, quando eu vou construir um prédio, quais são os primeiros pilares? É fortalecer a base. Se a base não tiver fortalecida, eu quero conhecer essa bilionária. Vou te mandar depois. Se essa base não estiver construída, infelizmente, você não consegue dar continuidade. Tudo isso vai desmoronar. Então é por isso que muitas pessoas começam a fazer algumas coisas e desistem no meio do caminho. Uma porque não tem consistência, uma porque não mudou a mentalidade, ou porque não tem uma estrutura. Entende? Falei pra vocês, pra quem chegou agora, vou dar só uma pincelada por cima. Muitas pessoas me perguntam, Bru, você parou de fazer atendimento estético? Não, continuo fazendo. Porém, por que eu comecei a trabalhar na parte de estratégia e produtividade? Porque todas as vezes que eu ia em determinados locais, que eu ia passar às vezes para fazer minha unha, fazer o meu cabelo, eu percebia que aquela equipe era uma equipe de potencial, uma equipe que poderia ter uma alta performance, mas não tinha uma estrutura de negócio. Entende? Então, isso é muito importante. Eu trabalhei por anos sozinha e eu consegui fazer tudo aquilo que eu queria fazer. Eu consegui construir tudo aquilo que eu queria construir, mudando o quê? Mentalidade, tendo uma estrutura. Então, é dessa forma que eu venho ajudando aí várias empresárias. Então, o primeiro pilar, pra gente fortalecer essa base, o que é, Bruna? Escreve aqui pra mim se você imagina que seja alguma coisa. Coloca aí. Enquanto isso, eu vou ver os comentários de vocês. Quero conhecer essa bilionária. Meninas, sejam bem-vindas. Mais uma vez, eu quero parabenizar você por estar aqui hoje, dia 12 de junho, porque você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu estar aqui. E quando você decide, a sua mente, ela te condiciona a você realmente viver o extraordinário da sua vida. Então, parabéns pra você. Bom, vamos lá. Ninguém me mandou por enquanto, eu vou falar. A base que você precisa primeiro construir, né, que você precisa ter, o primeiro tópico dessa agenda de alta performance é você se conectar com Deus, com a sua fé, com a sua espiritualidade, aquilo que você acredita. Por quê? Se eu não estou conectada com uma grande força que tudo criou e que tudo faz, como é que eu vou condicionar a minha mente, os meus dias, a minha empresa a ter resultados extraordinários? Não tem como. Se eu não estou conectada com o divino, se eu não estou conectada com a espiritualidade, você não consegue ter uma base sólida. No primeiro problema, você, desiste. Porque você não tem fé, você não acredita. O que é fé, Bruna? É você acreditar naquilo que você não vê. E você não é milionária ainda. E se você é, coloca aqui, eu já sou milionária, já sou bilionária. Mas você ainda não é. Então você tá acreditando em algo que você ainda não tem.
Mas você precisa construir a sua mentalidade. E você não consegue construir a sua mentalidade estando com a base fraca. E para você ter essa fé que você vai chegar onde você precisa chegar, que você vai fazer o que precisa ser feito, você precisa estar sim com essa base sólida. Você precisa estar sim firme com Deus, com a sua espiritualidade ou dentro daquilo que você acredita. Se você entendeu, coloca assim: eu entendi. Se você pratica, você fala: eu já pratico. Tópico 1, eu já pratico. Tópico 2, para uma agenda de alta performance, você precisa ter um tempo para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se você não honra a Deus, se você não honra você, se você não se prioriza, se você não se escolhe, quem é que vai te escolher? Ninguém, amiga. Ninguém. Já pratico. Maravilhosa. Pratico. Tópico 1, eu já pratico. Perfeito. Então, assim, se você não der a atenção que você precisa pra você mesma, infelizmente, vai chegar um momento que você vai falar... antes de eu falar isso, eu quero só trazer uma reflexão pra você. Quem de vocês aqui já teve contato com uma mulher que falou assim? Já ouviu, ou até você mesma já falou: eu estou cansada. Quando eu for embora dessa casa, vocês vão aprender a me dar valor. Quem já escutou essa frase? Ninguém me valoriza nessa casa. Ninguém me ama nessa casa. Quem de vocês já ouviu essa frase? Vocês não me dão valor. Vocês não sabem o que é o sacrifício que eu estou fazendo todos os dias dentro dessa casa. O que acontece? Coloca aqui se você já ouviu. O que acontece? Se você não tá se priorizando, se você não está se cuidando, se você não está se amando, infelizmente você está passando para as pessoas que estão à sua volta, você está mandando essa mensagem para o universo que você é uma pessoa que não se importa com você. E como eu, uma pessoa que não importo comigo mesma, não me importo em estar bem, em estar cuidada, em me amar, como é que eu vou passar uma comunicação para Deus, para o divino, para o universo, que eu preciso ser uma empresária de sucesso? Como eu vou passar essa informação, entende? Para a fé, que a gente falou que é aquilo que a gente ainda não viu, que a gente não tem, que a gente, né, vai ter esse acesso. Como eu vou passar essa informação? Que eu sou uma mulher de alto valor. Como é que eu vou passar essa informação que eu vou impactar vidas, que eu vou transformar vidas? Como eu falei, o seu CPF é uma extensão do seu CNPJ. Você não vai conseguir se comunicar com o seu cliente. Você não vai conseguir passar credibilidade. O seu produto, ele não vai passar credibilidade se você não cuidar de você. E como você pode cuidar de você? Se exercitando, meditando, lendo, estudando, porque você precisa de conhecimento. Entende? Então, se você está construindo essa base sólida, é impossível que você não tenha resultado, mulher. É impossível que você não exploda em vendas. É impossível. Há um tempo atrás, quando eu comecei na área da estética, eu acreditei firmemente que só em eu ter, né, ter o curso técnico, ter a faculdade de estética, era o suficiente para que eu conseguisse abrir uma empresa. Foi na base do soco, né? Dando murro em ponto de faca, que eu entendi que nada dos meus estudos adiantava se eu não aprendesse a ser, a me portar e a falar como a empresária. Eu precisei, não sendo uma empresária de sucesso, me comportar como uma empresária de sucesso, para que eu chegasse no nível que eu queria chegar. Eu precisei estar em ambientes que às vezes eu nem conseguia estar, eu não tinha recursos financeiros, eu não tinha tempo para estar ali, mas eu fazia de tudo para estar ali, para que eu pudesse chegar na mentalidade que eu precisava chegar. Porque o ambiente da onde eu vim estava totalmente contra para aquilo que eu queria construir. Eu venho de uma periferia, eu venho de um bairro, né, aonde as pessoas às vezes se contentam com aquilo que tem. É importante para elas só aquilo, vivem naquele mundo, naquela bolha, mas eu nunca me senti parte daquela bolha. Eu sempre busquei ser uma pessoa que não se acostumava com aquela vida.
Então eu falei, essa não é a vida que eu quero ter pra mim. Eu quero construir uma mentalidade de sucesso. E se eu continuasse naquele ambiente, eu ia condicionar a minha mente a viver mais daquilo. Então eu precisava buscar ambientes, pessoas, coisas, lugares, para que eu pudesse construir a minha mentalidade, entende? Então não é sobre eu não tenho tempo. É sobre você entender que você precisa passar para o universo, passar para as pessoas e principalmente para o seu cliente que você é uma mulher de alto valor. Ah, Bruna, mas é só passar para o meu cliente? Claro que não. Porque você precisa se sentir uma mulher de alto valor. Você precisa ser uma mulher de alto valor. E como eu sinto isso? Me amando. Então a base, ela tem que ser realmente sólida. Uma das coisas que eu falo para as minhas mentoradas é que medo e insegurança, eles fedem. E as pessoas vão sentir de longe. Então construa a sua mentalidade. Leia livros que você precisa ler. Estude o que você precisa estudar. Trabalhe o seu condicionamento. Ah, Bruna, é por estética? Não. Não é por estética. E se for por estética, ótimo. Mas não é só isso. Você precisa construir a sua mentalidade. Entende? Então, você precisa primeiro ser. Para depois você ter. E se você manda para o universo que você não é merecedora disso, se você passa para os seus clientes, para as pessoas que estão à sua volta, que você não é merecedora daquilo, o cliente ele vai perceber. Quando eu comecei lá atrás, quando eu falei para você, eu passava o valor da minha limpeza de pele com medo do meu cliente. Eu falava, ele não vai fechar comigo. Eu estava localizada em uma rua, quem é de São Bernardo vai conhecer, eu estava na Kennedy. E lá, a rua que eu estava, tinha várias clínicas de estética. Você saía de um quarteirão e outro, tinha clínica de estética. E clínica bem estruturada. E eu ficava com medo, eu falava, ai meu Deus, ele vai fechar na concorrência. Ele vai ir lá pra concorrência. E eu passava o valor da minha limpeza de pele, não confiando em mim e com medo do que o meu cliente ia falar. E todas as vezes que eu passava o meu valor, ele me pedia desconto. Todas as vezes. Você não consegue me dar um desconto? Se ele não me pedia desconto, ele falava o quê? Eu preciso falar com meu marido. Quando eu comecei a entender que eu precisava construir a minha mentalidade de empresária e que eu precisava me comportar, passar a minha comunicação não verbal, que foi até uma aula que nós tivemos na semana passada no nosso Papo de Milhões. Se você não tá no nosso grupo, eu vou te fazer um convite. Entra lá no nosso grupo, o link tá na bio. Nós sempre temos encontros, tanto presenciais quanto online, para poder ajudar você e a condicionar a sua mente. Então nós preparamos ambientes para que você entenda a potência de empresária e a potência de mulher que você é. Porque às vezes você não vai conseguir isso sozinha. Porque eu não consegui lá atrás. Eu precisei estar com pessoas em lugares que me ajudassem a construir a minha mentalidade. E não tem como. Você consegue ir sozinha. Claro que consegue. Mas você vai muito mais longe quando você tá aí acompanhada dentro desse ambiente de mulheres que impulsionam o seu crescimento, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando eu comecei a mudar a minha comunicação, principalmente a minha comunicação não verbal, que foi quando eu comecei a entender que eu era uma extensão no meu CNPJ, hoje, para você deitar na minha maca, fazer uma limpeza de pele comigo, eu vou te falar que é muito acima do que o mercado cobra. Mas eu cobro e as pessoas pagam. Por que que elas pagam? E elas não me pedem desconto. É tipo aquele negócio do Gustavo Lima. Eu quero saber em quantas parcelas eu preciso fazer, não o valor. É alguma coisa assim. Se alguém souber, coloca aqui pra mim. Então, você entende? A pessoa, ela entende primeiro pela sua comunicação que aquilo que você está gerando para ela é uma experiência diferente e que você é uma profissional que realmente entende o que você está fazendo. O que acontece muito no mercado, eu vou falar com mais propriedade no mercado da beleza, no mercado da estética, porque é a área que eu atuo, é que acontece o quê? As meninas não entendem o seu real valor. E aí elas começam a fazer uma grande competição de valores. Já chegou clínicas, né, até grandes, na rua da onde eu trabalho, a fazer uma limpeza de pele por R$25. Eu, de verdade,
gostaria de fazer para as minhas clientes, proporcionar para elas uma limpeza de pele no padrão que eu entrego a R$ 25. Eu gostaria realmente de saber, mas eu não sei. Então, o que que acontece? A pessoa às vezes tem medo da concorrência, tem medo em se posicionar. O funcionário, ele não entende o que que é a... Como é que é a palavra? Acabei esquecendo aqui. Esqueci, mas o funcionário, ele não entende que aquilo é um sonho, que aquilo é uma empresa, que você está gerando experiências na vida do cliente. Ele acha que é só mais um cliente, ele acha que é só mais uma limpeza de pele, e aí ele vai entregar. Quer fazer? Faz. Não quer fazer? Vai embora. E aí você não condiciona a mente dos seus funcionários para trabalhar ao seu favor. E aí é quando você começa a diminuir o seu preço para você ganhar visibilidade. Mas aí no final do mês, a conta não fecha. Que é o que acontece com as meninas. Bru, eu não consigo fechar a conta no final do mês. É porque você não entendeu qual que é o seu merecimento. Qual é o produto que você usa? Qual que são as experiências que você gera pro seu cliente? Então não abaixa o seu valor. Não abaixa. O seu cliente, ele vai entender. E se ele não fechar com você agora, depois ele volta. Mas não abaixa. O tópico 6, que é o tópico que eu vou passar aqui pra vocês, fala muito sobre esse cliente que veio e não fechou com você. Esse cliente que passou pela sua empresa e não fechou. Ou aqueles clientes que já são seus clientes fidelizados. O que você precisa fazer para condicionar esse cliente a ficar com você? A entender a sua missão, o seu valor dentro da sua empresa. Quais são as experiências que você está gerando no seu cliente? Eu gosto muito de trabalhar, tá? Todas as vezes que eu trabalho com os meus clientes, com os quatro sentidos. Por quê? Quando você ativa os 4 sentidos do teu cliente, é impossível esse cliente largar você. Ele vai ficar com você, porque você ativou todas essas experiências nele. Só de te entregar isso, eu já tô te entregando um ouro muito grande. Então, se você souber usar isso, atender dentro do seu nicho, as 4 sensações do seu cliente, você segura esse cliente não te deixa mais. Eu tenho clientes comigo de 10 anos, de lá de trás, quando eu comecei, e eles continuam comigo. Se eles não aparecem, eu sei que eles não estão fazendo com ninguém. Eles só fazem comigo. Entende? Por quê? Você, além de ter um bom trabalho, é o que eu falei na semana passada pra minha manicure. Hoje, no mercado, na competição que nós temos, das pessoas ficarem aí fazendo esse negócio de abaixa preço, coloca preço lá embaixo, infelizmente, somente você ser uma boa profissional já não basta no mundo dos negócios. Isso é o mínimo que você precisa fazer e ter. O que o seu cliente, ele espera de você é que você gere sensações e emoções que ele não vai sentir em nenhum outro lugar. Isso é o seu diferencial. O que você gera no seu cliente? Como o seu cliente entende que ele é especial? Por muitas vezes eu tenho certeza que você deixou de comprar em uma loja porque você não se sentiu pertencente dali. Você não entende, as pessoas não entenderam, sabe? Quando você entra, as pessoas te tratam de qualquer jeito, ficam te olhando. Eu tenho certeza, coloca aqui, eu já deixei de comprar. Todo mundo já deixou de comprar numa loja porque não gostou do atendimento. Mas muitas pessoas aqui, eu tenho certeza também, que já compraram em lugares que não podiam comprar pela experiência que a loja gerou em você. A loja, né, aquela loja famosíssima, que eu não vou falar o nome, ela é uma loja que às vezes você encontra produtos na Shein. Mas eles vendem no ticket que para muitos é absurdo. Mas eles têm um cliente. Olha, eu já deixei de comprar. Por quê? Essa loja, ela não te gerou nada. Você não teve nenhuma experiência de alto valor com essa marca. Entende? Então você deixa de comprar. Você tem o dinheiro, mas você não compra. E às vezes você compra em algum lugar porque você se sentiu tão especial ali dentro que você vai lá e compra, você vai lá e parcela. Você não sabe como você vai pagar, mas você vai lá e compra, porque você quer viver aquela experiência. Você sabe que aquela marca, ela gerou
algo diferente em você. Então, quando você ativa os 4 sentidos do seu cliente, e isso é um padrão, isso é uma estrutura com todos os clientes, não tem como você não vender. Mas você precisa, a sua equipe, se você tem equipe, e se você trabalha sozinha, a sua comunicação tem que estar alinhada com o seu valor. A sua comunicação, os seus produtos, eles precisam estar alinhados com o que você vai entregar. Eu não tenho problema em gastar valor nenhum com produto nenhum. Se eu souber que aquele produto é bom e eu entender que aquela marca é boa e que vai proporcionar para o meu cliente experiências maravilhosas e que eu vou entregar para ele um resultado incrível na pele dele, eu vou investir naquele produto. Porque o que eu quero gerar é experiência no meu cliente. Eu quero que ele entre lá e ele fique preso comigo, que ele fique apaixonado pelo meu atendimento, pelo meu trabalho, pelo meu espaço, entende? Então, todas as vezes que você gera sensações e reações diferentes no seu cliente, ele vai ficar com você. Você precisa ser estrategista, você precisa entender. E o que eu falava muito lá atrás, quando eu contei aquela história pra vocês, que eu era técnica numa empresa de cosmético e que às vezes eu trabalhava 15 horas, deixava 15 horas do meu tempo ali dentro daquela empresa, eu falava, porque eu também precisava vender, que eu não era boa vendedora. Entende? Mas teve uma vez que eu vendi, né? A nossa cota do dia, a gente não ia bater a nossa meta. E eu consegui com uma única venda uma única venda no final do dia bater a meta da equipe. Por quê? Eu gerei experiência. Foi naquele momento que eu falei, cara, eu preciso gerar experiência para o meu cliente. Eu deitei a minha cliente na maca e eu vendia para esteticistas mesmos, para biomédicas, para mulheres que trabalhavam na mesma área que eu. Eu representava uma marca de cosmético. O meu papel como esteticista ali era vender o produto falando da parte técnica. Mas eu gerei algo a mais. Eu deitei a cliente na maca. Eu fiz todo o protocolo, né? Quem foi esteticista, coloca aí. Eu sei o que é protocolo. Fiz todo o protocolo na minha cliente. Deixei ela sentir o sabonete. Deixei ela sentir o cheiro. Ela tocou no sabonete. Eu fiz massagem na pele dela. Depois que a gente terminou todo o protocolo, eu levei ela para uma mesa, servi uma água, um café para ela e a gente foi falar sobre negócios. E ali ela comprou não só o produto, o kit que ela fez comigo na maca, mas sim outros produtos. E com aquela venda que a gente fez naquele último finalzinho, eu tenho até um vídeo no meu Instagram pessoal desse momento que eu vinha pra fazer um bumerangue que as meninas estavam gravando e eu queria voltar porque ela tava lá na mesa me esperando e eu tava com medo dela ir embora. Mas ela não foi embora e eu consegui fechar a maior venda do dia e com aquela venda nós conseguimos bater a meta do nosso estande naquele dia. Então você entende que quando você faz o seu cliente ter essas 4 sensações e você gera valor no seu cliente, é impossível dele não comprar de você? Então, o que você está gerando? Você ser profissional, você se especializar, você estudar é o mínimo que você precisa fazer para o seu cliente. Porque o seu cliente ele vai investir dinheiro em você. Então, você precisa, no mínimo, saber o que você está fazendo. Mas é de sua extrema obrigação, né? É de extrema importância você gerar valor no seu produto e no seu atendimento. Então, só recapitulando, bases sólidas, espiritualidade, fé, lembra? Deus, aquilo que você acredita. Você, passo 2. Você precisa ter um tempo com você para você construir essa comunicação. Você tá deixando o dinheiro na mesa, você tá deixando de se impor e as outras pessoas estão vendendo por você, porque o seu cliente ele não deixa de comprar porque ele não acreditou, né, que o produto ali não era bom para ele. Então, você não conseguiu convencer ele porque você não está bem com você mesma. Você não passa propriedade. A sua imagem, ela é uma imagem duvidosa. E o seu cliente vai comprar de outra pessoa que vai conseguir mostrar para ele que aquilo é importante. Porque mesmo que ele desistiu de comprar um sabonete com você, que ele desistiu de comprar um bolo com você, o aniversário do filho dele vai acontecer. E ele vai comprar esse bolo em outro lugar. Porque ele entendeu que aquela empresa era uma empresa séria, que passava tudo aquilo que eles estão falando. E, além de tudo, os produtos são bons. Eles usam produtos de qualidade.
Então, o que é óbvio pra você dentro do seu segmento, pro seu cliente não é. E você precisa verbalizar. Você não vai pras redes sociais falar com o seu concorrente, porque o seu concorrente às vezes sabe o produto que você usa. Você não vai pra internet pra falar com outras boleiras. Você vai pra internet pra falar pro seu cliente. Então, o óbvio pra você não é óbvio pro seu cliente. Então, como eu falei no começo da live, arroz com feijão funciona. Então, se muitos estão vendendo, prosperando, crescendo, fazendo arroz com feijão, por que que você não tá ganhando dinheiro? É porque você não tá fazendo direito. Entende? Então vamos lá, vamos mudar essa mentalidade, mudar essa comunicação não verbal. E como eu falei pra vocês na semana passada, nós tivemos uma aula no nosso Papo de Milhões, onde a Paula Bueno falou sobre isso, sobre comunicação não verbal, tá? E se você não tá no nosso grupo, mais uma vez, entra no link que tá lá na bio, entra no nosso grupo, porque nós sempre temos encontros presenciais e online para potencializar a sua mente e condicionar você rumo ao sucesso, tá ok? O terceiro ponto é o quê? É família, tá? Então você precisa estar alinhado com a sua casa, com a sua família. E quando a gente fala em construir uma agenda de alta performance, você precisa entender que todo mundo vai ter um momento, entende? Então, o que acontece? Muitas pessoas começam a trabalhar em casa e o que elas fazem? Quer cuidar da casa, quer cuidar do filho, quer cuidar da roupa, quer cuidar de tudo, da comida, de tudo. Aí, no final do dia, ela quer sentar e quer ser empresária. Fala aqui pra mim, isso já aconteceu comigo ou isso acontece comigo? Uma das primeiras coisas de você ter autorresponsabilidade é você falar pra você mesmo. Então é por isso que eu falo aqui pra você, escreve. Porque quando você fala, você tem consciência. O seu inconsciente, o seu subconsciente, ele escuta e ele fala, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. É por isso que eu não tô tendo resultados. Então a autorresponsabilidade é assim, aqui ó, todos os dias. Então se você coloca... Se a parte do empreendedorismo para você é algo que não é importante, tudo bem. Existem pessoas que amam ser donas de casas e cuidam das suas casas com o maior amor do mundo. Tá tudo bem. Agora, o que você não pode é querer ser uma empresária de sucesso colocando a sua família e as coisas tudo atropelada na frente. Então você precisa ter uma rotina. Você precisa, essa sua agenda de alta performance, ela tem que ter tempo para tudo e para todo mundo. Como eu falei no começo da live, não sei se todas estavam aqui, eu tenho 2 empresas, eu tenho uma filha de 6 anos, sou casada e eu não tenho ajuda. Eu não tenho uma pessoa que cuida da minha casa, eu não tenho uma pessoa que cuida da minha roupa, eu não tenho nada. Sou eu que faço tudo. Ai, Bruna, você é a Mulher Maravilha? Não. E eu nem me coloco nesse papel. Eu não gosto quando as pessoas, classificam a mulher como Mulher Maravilha, como mulher forte, como mulher determinada. Não gosto. Porque foi um rótulo colocado na gente e todos os dias nós nos martirizamos por não ser a mulher perfeita que a sociedade exige que a gente seja. E isso acaba com o psicológico de muitas mulheres por não atender o que a sociedade coloca pra ela como algo normal. Isso não é normal. Você não veio aqui pra ser salvadora. Lembra que eu falei pra vocês que eu sofria da síndrome da mulher salvadora? E eu achava que eu tinha TDAH? Pode ser que eu tenha também, mas não sei. Mas o problema, muitas vezes, é que você sofre dessa síndrome também, da mulher salvadora. Então, quando você construir essa sua agenda de alta performance e você conseguir ter essa explosão de vendas, você só consegue ter essa explosão de vendas quando você tem autorresponsabilidade e entende que você é empresária. Então, se você é dona de casa e pra você tá tudo bem, tá tudo certo, essa live não é pra você. Mas se você é uma mulher e você entende que você é uma empresária, você entende que você pode oferecer mais para o seu cliente, você entende que você não está aqui, você não virou, empreendedora só para pagar contas, e sim para você viver o extraordinário da sua vida, então essa live é para você. Porque tem muitas empreendedoras que fazem assim, Bruna, eu só quero pagar contas. Tá tudo certo, então ela vai trabalhar e vai pagar contas. Se eu quisesse só pagar contas, com certeza eu estaria lá no CLT. Porque o CLT me dava
um pouco mais de liberdade. Eu não tinha que pensar em estrutura, eu não precisava pensar em estratégia. Eu tinha férias, eu tinha 13º, eu tinha liberdade. Eu chegava em casa, eu tinha meu horário comercial, eu chegava em casa e eu fazia o que eu queria. Quando eu decidi, porque isso é uma decisão, me tornar uma empresária, eu decidi que eu iria me comportar, eu iria andar, eu iria falar, eu iria frequentar ambientes que o empresário de sucesso frequenta. Porque eu quero me tornar e eu estou me tornando uma empresária de sucesso. E é isso que eu vou atrás. Se eu quiser só pagar contas, eu tinha continuado. Eu, Bruna, não tô falando de você. Eu, Bruna, tinha continuado lá no CLT. Então, eu decidi que eu vou ser uma empresária de sucesso. E todos os dias eu vou construir essa mentalidade para que eu chegue no meu objetivo. Então, se você também tem isso dentro do seu coração e forte, que você é uma empresária de sucesso, mesmo que você ainda não tenha chegado ao sucesso que você deseja, mas que você sabe que você tem potencial e que o seu produto ele tem um diferencial que o mercado precisa hoje, escreve aqui pra mim: eu vou me tornar uma empresária de sucesso. Só pra eu saber que você tá acompanhando o que eu tô falando, tá? Então, o que acontece? Quando você faz a construção aí da sua agenda, tá? Da sua agenda de alta performance, o seu filho, ele precisa ter um tempo na sua agenda. Claro! Tem pessoas que vão falar: nossa, mas eu abri um tempo na agenda pro meu filho? Sim! Porque às vezes você tá no celular e você não tá com seu filho. E você acha que você tá com ele, mas você não tá. Às vezes você tá no celular e você acha que você tá com seu marido, que você tá trabalhando, mas você não tá. Eu vou me tornar uma empresária de sucesso. Isso mesmo. Então, você acha que você tá dando atenção pro seu filho e você não tá. Então, é muito melhor, né? Nem existe, muito melhor. Mas é melhor você ter essa tomada de consciência que cada coisa precisa de um tempo, de um horário na sua agenda. E você está ali totalmente entregue àquilo, do que você ficar se enganando. E aí você vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem ter sucesso, porque você não entendeu e você não transformou a sua mentalidade para uma empresária de sucesso. E quando você transformar, você vai ver que as coisas, elas começam a andar. Não é fácil, não vou falar pra você: amanhã, né, exemplo aqui de uma coisa que eu usei lá no começo da live. Eu tenho medo de gravar stories, eu não consigo fazer live, eu não consigo aparecer no feed, eu não consigo fazer vídeo no Reels. Tudo bem, é uma construção. É por isso que hoje eu trabalho ajudando empresárias a construir aí a sua estrutura de negócio. Porque não é da noite pro dia que nasce um negócio, mas você precisa ter consciência primeiro. Se eu não tenho essa tomada de consciência que eu me tornei uma empresária, você começa a deixar muitos buracos na sua empresa. E como eu falei, você é uma extensão do seu... A sua empresa é uma extensão do seu CNPJ. É a mesma coisa. Se você não toma consciência que você se tornou mãe, você começa a deixar a desejar com seu filho. E com a sua empresa não é diferente. A sua empresa, né? Se você tem um filho, a sua empresa é seu 2º filho. Se você tem 4 filhos, a sua empresa é seu 5º filho. Sinto muito te dizer. E se pra você tá ruim, volta pro CLT. Porque o mundo dos negócios é uma selva. Você precisa todos os dias se desafiar. Você precisa estar todos os dias vestida para você encarar essa selva de frente. Porque se você não é a pessoa que vai virar a predadora, você vai ser a presa da sua empresa. Então você acaba se tornando a presa aí no meio dessa selva, tá ok? Aí você não cresce, você não prospera. Você vê empresas e pessoas que começaram agora crescendo, prosperando, ganhando dinheiro e você parada, estagnada, porque você não mudou a sua mentalidade, você não está se comportando como a empresária e você não vai conseguir realmente ter sucesso porque você não está mudando a sua mentalidade. E como eu faço, Bruna, então, para colocar os meus filhos, a minha casa, as coisas que eu preciso fazer? Nesse momento, você precisa realmente ser específica e ser realista. Tá ok? Então, eu, Bruna, todos os dias tenho o meu horário de acordar. O meu horário de acordar é... Eu acordo mais cedo para que eu tenha um tempo para me conectar com a espiritualidade, para que eu tenha um tempo para fazer a minha oração, a minha meditação e me exercitar. Ponto. Depois disso, eu trabalho, começo a fazer os meus trabalhos. Depois disso, a minha filha, ela estuda à tarde e o meu horário da manhã é eu trabalho em casa, atendendo clientes e pacientes online. E à tarde eu faço as minhas reuniões presenciais e os meus atendimentos presenciais. Entende? Então, no período da manhã,
eu consigo tomar café com a minha filha e é olhando no olho da minha filha, conversando com a minha filha, sabendo como foi a noite dela, se ela dormiu bem, como é que tá, como é que vai ser o dia dela. Entende? Muitas pessoas que me seguem aqui no Instagram percebem que no período da manhã eu não apareço no Instagram, eu não apareço nos meus stories. É no máximo uma foto. Você pode colocar aqui. Eu quase não te vejo de manhã. Por quê? Não adianta me ligar, não adianta, se é um amigo, alguém assim, não adianta me ligar, porque o meu tempo da manhã é voltado para isso. E com isso eu consigo ter alta performance na minha agenda. Com isso eu consigo fazer o que precisa ser feito e eu consigo ter um tempo de qualidade com ela. Eu consigo brincar, eu consigo corrigir uma lição, eu consigo ter um tempo com ela de fato, almoçar, tomar café. E aí, a partir da 1h, o modo turbo da Bruna empresária entra em ação. Então, reuniões presenciais, tudo que eu preciso fazer presencial é no período da tarde. E se eu preciso fazer mercado, alguma coisa, tudo isso está ali, porque eu não posso perder tempo. Quando eu não era mãe, né, eu também não tinha resultados extraordinários. Eu falava, gente, eu não consigo, por quê? Eu não tinha uma agenda de alta performance. Se eu tivesse essa agenda de alta performance lá atrás, gente, eu seria uma máquina de fazer dinheiro. Mas eu não tinha, porque eu não tinha construído a minha mentalidade. Então, eu sou empresária na área da estética, na área da beleza, há 10 anos. A minha filha tem 6. E eu não consegui chegar em alta performance nesses 4 anos antes dela. Por quê? Mentalidade, não tinha construído a mentalidade. Então tudo começa e tudo termina dentro da sua mentalidade. Faço isso também, acordo cedo para o meu momento espiritual. Estou nesse processo de tirar um tempo para mim e ter o meu momento espiritual. Isso mesmo, mude a sua mentalidade. Entende que você merece essa vida extraordinária, essa vida de sucesso. Começa a agir, andar e falar como se você já estivesse nessa vida de sucesso, porque essa vida de sucesso ela vai acontecer. Agora, se você ficar aí todos os dias se lamentando, né? Quem já assistiu aquele filme Divertidamente da Disney? Coloca aqui, eu já. Quem não assistiu, né? Eu vou convidar você a assistir e depois me conta, me marca @Bruna Neves Mentora, que eu vou conversar com você sobre o que você achou do filme. E quem já assistiu, escreve aqui. Lá nós temos as emoções, que é a alegria, a tristeza, a nojinho e o medo, né? Então, o que que acontece? A tristeza, ela vive chorando. Ai, que mundo, não quero, não vou. Ai, isso é difícil. Diz pra mim, você é a medo, todos os dias você fica, ai, essa empresa tá difícil, ai, essa casa é impossível, ai, meus filhos não me ajudam, meus filhos não colaboram. Gente, entende uma coisa, isso não vai ajudar você a transformar sua mentalidade. O que você precisa não é olhar pro problema, o que você precisa é olhar pra solução, o que você precisa fazer, como você precisa agir, como você precisa colocar os seus filhos pra te ajudar. Entende? Auxiliar a casa. A Laura, ela tem 6 anos. Ela coloca a mesa pra mim, do jantar, do café da manhã. Ela me ajuda a colocar a mesa. Às vezes a gente vai fazer um bolo. Na hora do jantar, ela tá ali comigo. Porque ela tem que entender que ela faz parte dessa rotina. E dessa forma, eu consigo trazer ela mais pra perto de mim. A gente consegue conversar, ter trocas, falar sobre várias coisas. Coisas que ela gosta, coisas que ela não gosta. Textura, cheiro. Tudo isso eu consigo mostrar pra ela. Entende? Quando o pai dela tá em casa, também é a mesma coisa. Ele tá na cozinha, ele tá ali fazendo as coisas, auxiliando, porque nós somos uma família, nós somos um time. Se a gente não trabalhar junto, a gente não chega até o troféu. Não adianta eu querer colocar tudo nas minhas costas, que vai ser agora o 4º tópico, né? Então a gente falou sobre Deus, sobre você, sobre família, e agora a gente vai falar sobre o mundo. E qual é o meu conselho pra você? Não abrace o mundo. Então, muitas vezes, você quer ser a mulher super-heroína, você sofre da síndrome, né, da mulher salvadora, e aí você quer abraçar tudo e todos a todo momento, e você não vai conseguir. Entende? Vai chegar uma hora que você vai estar esgotada, você não vai ser produtiva, você não vai ter alta performance. Então, não abrace o mundo. O problema das pessoas, eles vão ser resolvidos com ou sem você.
Eu aprendi isso da pior forma possível, mas você também precisa aprender. Então, como sem você, as pessoas vão resolver os problemas dela. Então, você não é a salvadora, você não deve sofrer da síndrome da salvadora. As coisas não tem que começar e terminar em você. Isso é ego. Muitas vezes a gente quer alimentar o nosso ego, estando ali pra todo mundo e pra todos, e a gente falha nos 3 primeiros pilares que eu falei pra vocês, que são a nossa base. Qual que é? Espiritualidade, você e a família. Então, se você aqui no 4º tópico achar que você é a salvadora e que você precisa salvar o mundo, você vai falhar com essas 3 bases. E é quando você, rompe. Você fecha a sua empresa, você entra em depressão e você não consegue atender aquilo que você precisa fazer. Aí o seu cliente, ele percebe, porque você, né, nós que somos mulheres, a gente acaba não conseguindo às vezes esconder do nosso trabalho que a gente tá vivendo um caos em casa. Por quê? Você chega em casa, você fica pensando no seu filho, no seu marido, se você colocou roupa na máquina, se você vai pra academia, hoje eu não vou, hoje eu vou falhar comigo mesma, aí, hoje eu não consegui ler, né, minha Bíblia, eu não consegui me conectar com a espiritualidade, aí você fica naquela, presa no seu pensamento, presa, e o que acontece? Ficou improdutiva, não teve produtividade. E como eu falei pra vocês, produtividade não é trabalhar mais. Produtividade é trabalhar menos e ter mais resultado, ter mais sucesso. Então, você precisa realmente dessa sua agenda de alta performance pronta para você entender as bases sólidas, para quando chegar no 4º ponto aqui, você não achar e acreditar que você é a salvadora e que você precisa salvar todo mundo. Entende? Bruna, mas eu não vou ajudar as pessoas? Claro que vai. Óbvio que vai. Mas você não precisa ligar a sirene e ser a ambulância todos os dias de todo mundo. Entende? Quando a gente faz lá, como eu falei pra vocês, a nossa análise, né? Que é o nosso perfil, pra você entender se você tá apagando incêndio. Olha, é sério, não é brincadeira. Todo mundo que passa por esse teste comigo tá apagando incêndio. Vive na urgência. Tudo é na urgência, tudo é na urgência. Por quê? Apaga incêndio, quer ser a salvadora, quer abraçar o mundo. E quando você começa a dar, né, essas responsabilidades e você aprende a delegar para as pessoas, você começa a colocar cada pessoa no seu papel. Então, o seu marido, às vezes, que não era um homem provedor, que você acha que ele não é, ele começa a ser, porque ele entende que ele é o provedor dessa casa. Quando seu marido entende que você é a mulher, que você tem que ser mais feminina, automaticamente o tópico 2, né, quando você começa a delegar, o tópico 2 ele fica mais forte, porque você começa a ter mais tempo pra você. Entende? E aí você começa a auxiliar o seu marido, auxiliar a sua casa muito mais do que se você estivesse colocando tudo aqui nas suas costas. As pessoas querem normalizar que nós somos as mulheres guerreiras, que a gente consegue dar conta de tudo, e realmente a gente consegue. Mas a gente chega no final do dia frustrada, cansada, exausta e estressada. E isso não é saudável. Não é saudável. Então não abrace o mundo e aprenda a delegar. Quando você aprende a delegar, tanto na sua empresa, primeiro na sua casa e depois na sua empresa, o seu ticket de vendas ele aumenta, porque o seu vendedor ele entende que ele tem que vender em alta performance. A sua recepcionista, ela entende que ela tem que recepcionar os seus clientes em alta performance. E tudo começa a acontecer porque você aprendeu a delegar, você aprendeu a passar para a pessoa aquilo que ela precisa fazer. E no mundo dos negócios é o que eu falo, dinheiro não leva desaforo. O seu dinheiro, quantas vezes você falou, meu Deus, cadê o dinheiro que estava aqui? Eu gastei tudo. Aí você começa a calcular, você vê que você gastou realmente tudo aquilo. Você já fala, meu Deus, eu fui roubada. Muitas vezes eu falo, será que alguém entrou aqui e fez um Pix na minha conta? Mas não é, porque você gastou sem ter noção. E aí você toma aquele susto, né? É a mesma coisa. Então na sua empresa, se você não tiver aí esse gerenciamento, vai chegar uma hora que você vai se assustar e falar, as coisas não estão acontecendo, porque dinheiro não leva desaforo para casa. E a primeira coisa que você tem que entender é que dinheiro não é coisa de criança. Então se você não tá tendo gerenciamento, né, inteligente da sua agenda, se você não tá tendo uma agenda de alta performance, o dinheiro ele não vai entrar, porque você não tá tendo responsabilidade. E dinheiro é coisa de adulto. Dinheiro exige que você tenha essa responsabilidade. O dinheiro, ele exige que você tenha essa alta performance, esse gerenciamento, que você saiba delegar. Como é que você vai ser uma empresária de sucesso
né, ter aí 20, 30, 50 funcionários se você não consegue delegar pro seu filho que ele precisa arrumar a cama, pro seu marido que ele precisa auxiliar no jantar, lavar uma louça, colocar uma roupa da máquina, tirar uma roupa da máquina, entende? Então, se você não consegue gerenciar, se você não tem aí essa postura de gerenciadora dentro da sua casa, você também não vai ter na sua empresa. E lembra, eu vou falar isso sempre pra você, porque você, toda vez que você pegar no seu CPF, você for digitar o número do seu CPF, você vai lembrar de mim. O seu CPF o seu CNPJ é uma extensão do seu CPF. Então repete comigo. O meu CNPJ é uma extensão do meu CPF. Se o seu CPF não tá bem, se você não consegue gerenciar, você não vai conseguir gerenciar o seu CNPJ, tá? Quinto tópico. Divida o seu tempo em partes. Então, no período da manhã, o que você precisa fazer? E seja específica, seja clara com você. No período da tarde, o que você vai fazer? E no período da noite, o que você vai fazer? Quando eu perguntei aqui pra vocês, quem é que faz, né? Limpa a casa, cuida de toda a casa pra depois cuidar do trabalho. Muitas de vocês me mandaram, eu faço isso. Por quê? Porque nós temos isso, né? Eu também já sofri. Lembra que eu falei pra vocês que essa agenda eu apliquei na minha vida pra depois eu começar a passar pras minhas mentoradas? Porque é real, não é só comigo, é com todas as mulheres. Nós queremos abraçar o mundo, nós queremos fazer tudo. E a gente dá conta? Dá, mas você fica exausta, você não consegue ser produtiva. Você não consegue ser assertiva. Você não consegue pensar em como você pode gerar emoções em um ambiente estratégico para o seu cliente, porque a sua mente está cansada demais para pensar em estratégia. A sua mente está cansada demais para pensar em como agradar o seu cliente. E aí você não gera valor no seu cliente e o seu cliente não volta. Entende que tudo tá ligado e que o arroz com feijão funciona? Não adianta você querer uma super dica, sendo que a gente não tá fazendo o básico, o arroz com feijão. Então vamos começar com arroz com feijão. E quem ficar comigo até o final da live, eu tenho um presentaço pra você. Mas só pra quem ficar até o final, eu quero só as guerreiras. E agora, né, o nosso último tópico aqui dessa aula live, mas como eu falei pra vocês, a nossa agenda, né, a nossa agenda de alta performance, ela tem várias partes. Aqui eu tô passando pra vocês a base, lembra? Se a base não tiver sólida, eu não consigo construir uma imagem de sucesso, eu não consigo construir uma empresa de sucesso. Então a sua empresa de sucesso, ela depende 100% da base sólida. E eu só consigo passar pra você os outros tópicos se você primeiro fizer o arroz com feijão. Porque você entende que se você não faz essa base ficar firme e sólida, a gente não consegue construir. Não tem como eu levantar um prédio sem ter uma base sólida. Então não tem como você levantar uma empresa, não tem como você levantar uma carreira, não tem como você levantar nada se você não gastar tempo e energia para deixar essa base sólida. E uma das coisas que eu falo, que eu falei lá no começo, é da nossa comunicação. Então, se você comunica para o universo que você não é merecedora, que você não consegue gerenciar a sua vida da forma que tá hoje, você acredita mesmo que o universo, Deus, aquilo que você acredita que é a força maior, ele vai te dar responsabilidades maiores? Não vai. Eu vi uma metáfora um tempo atrás, se alguém já viu, fala aqui pra mim, eu já ouvi falar dessa metáfora, aonde um pai entra na sorveteria com seu filho e ele coloca lá, né, 2 bolas de sorvete, 2 ou 3, não lembro direito, mas vamos colocar aqui 2 bolas, tá? 2 bolas de sorvete pro seu filho, e aí a moça da sorveteria enfeita aquele sorvete. Quando chega na porta da sorveteria, o filho dele tropeça e derruba as 2 bolas de sorvete. Ele volta lá dentro e aí pede mais um sorvete pra... Ó lá, eu já ouvi. E aí ele pede mais um sorvete pra vendedora. Eu já ouvi. Olha que beleza! Então a gente tá falando com as pessoas certas. E aí o que que acontece? O que você faria? Quem não ouviu essa metáfora, tá? Quem já ouviu não responde, senão vai estragar a graça da metáfora. O que você faria? Você colocaria mais 2 bolas pro seu filho? Quantas bolas você colocaria nesse sorvete dele? Responde aqui pra mim rapidinho, que eu já vou passar o último tópico pra você. Eu ainda não. Então me responde, quantas bolas de sorvete você daria pro seu filho? Lembrando que ele estava com 2 bolas e ele derrubou
o sorvete lá na frente. Vamos lá, meninas. Quantas bolas de sorvete você daria para o seu filho? Você daria mais 2 bolas de sorvete? Você daria 3 bolas de sorvete? Eu ainda não. Você daria quantas bolas? 2 bolas? 3 bolas de sorvete? Tá, vamos lá. Então, o que que o pai fez? O pai foi lá, né, e colocou aí, vamos dizer, mais 3 bolas de sorvete. O filho dele não conseguiu administrar 2 bolas de sorvete. Se ele coloca 3 bolas de sorvete, você acredita mesmo que o filho dele vai conseguir gerenciar essa bola de sorvete? Não. É claro que não. Então aqui, ó, a Paula respondeu, 1 bola de sorvete. Então você precisa dar pro seu filho 1 bola de sorvete para ele aprender a gerenciar essa bola, equilibrar, para que você possa aumentar a responsabilidade dele para colocar mais 2, mais 3 e assim, entende? Então é a mesma coisa que é a mesma comunicação que você passa pro universo. Deus é o teu pai. A espiritualidade, o que você acredita, ele não vai te dar responsabilidades maiores se você não tá conseguindo administrar 2 bolas de sorvete, amiga. Então administra essa 1 bola de sorvete que você pode ter certeza que você vai alcançar aquilo que você deseja, mas primeiro aprenda a gerenciar, a administrar essa única bola de sorvete que você tem e não reclama. A pergunta, o que você precisa aprender, qual é a mentalidade que você precisa construir, quais são os ambientes que você precisa estar, quais são os livros que você precisa ler, que ele vai te falar, entende? Então, vou usar um exemplo aqui bem claro, bem simples pra vocês. Exemplo, o nosso encontro Mulher de Milhões que vai acontecer agora dia 22/6. Tem pessoas que falam, eu não tenho dinheiro, eu não vou. Mas aí, o que acontece? O ambiente que ela tá não é um ambiente propício pra isso. Ela vai falar sobre uma estratégia, ela vai falar sobre o negócio, ela vai falar sobre uma ideia que ela teve de negócio com as pessoas do ambiente dela e a pessoa vai falar, não, isso é loucura, isso não vai dar certo. Porque as pessoas do seu ambiente muitas vezes não estão preparadas, eles não são empreendedores. E aí você quer discutir, quer falar sobre estratégia com pessoas que não sabem sobre estratégia. E aí muitas vezes você fala, realmente não vai dar certo, não vou fazer. E aí você tinha uma ideia maravilhosa e você deixou de fazer aquela ideia porque você compartilhou com a pessoa errada. Então, olha a importância de você estar em ambientes que vão te favorecer, que vão te impulsionar, que vão te fazer crescer. Você entende isso? Eu conversei com uma das nossas palestrantes, né, do nosso primeiro encontro, que foi a Rosane, não sei se ela tá aqui. Ela falou pra mim, eu encontrei ela em um network. Ela falou assim pra mim, amiga, eu tenho ideias incríveis, mas eu não consigo colocar no papel. E quando eu não coloco no papel, não coloco aquilo pra acontecer, depois de um tempo, eu vejo alguém aplicando e ganhando muito dinheiro com aquela ideia. Mas eu tive primeiro. Mas tá, vamos lá, vamos pensar aqui. Se você teve essa ideia, você não colocou no papel e veio uma pessoa, teve atitude, foi lá, fez, né, acontecer, a ideia não é mais sua, a ideia é da pessoa. O mérito e todo o reconhecimento é dessa pessoa, porque ela colocou pra fazer. E aí eu perguntei pra ela, qual que é a sua próxima meta? O que você quer fazer de diferencial, né? De se desafiar pra você, Rosane. E aí ela me falou, eu quero palestrar. E eu falei, você ganhou a sua oportunidade agora. Você vai palestrar pro Mulher de Milhões no nosso evento que vai acontecer agora em fevereiro. E ela palestrou. Então, o que acontece? A palestra dela foi maravilhosa. Quem tava lá se conectou, impactou. A história de vida dela foi transformação na vida de muitas. Entende? Então, se eu deixo de contar a minha história, se eu deixo de fazer o básico, que pra mim é básico, vai vir outra pessoa e vai fazer. E às vezes não vai fazer com a mesma excelência que você. Mas a pessoa foi lá e fez. Entende? Então faça o que precisa ser feito. Gerencie o seu sorvete. Quando você aprender a gerenciar uma bola, você pode ter certeza que Deus, o universo e a espiritualidade vai te dar 2. Depois ela vai te dar 3, 4 e infinitas.
mas você precisa respeitar o seu processo e você precisa passar pelo processo de ter autorresponsabilidade e aprender que você precisa gerenciar primeiro o que você tem para que você possa ter acesso a coisas maiores. Coloca aqui, eu entendi, para eu saber que você tá me acompanhando. E o sexto tópico, não menos importante, né, que como eu falei para você, é uma construção e essa construção precisa ser sólida, é vender. Aí algumas pessoas vão falar assim, Bru, eu tenho problemas com vendas. Quem tem problemas com vendas, coloca aqui pra mim. Eu tenho. Preciso estar com pessoas que ativem os nossos sonhos. Exatamente, Paula. Nós precisamos estar com pessoas que ativem os nossos sonhos. Gente, eu tô sem óculos, então às vezes eu preciso dar uma forçadinha. Eu tenho, ó, muitas pessoas têm problemas com vendas, né? Vocês lembram que eu falei sobre a minha história de vendas lá de trás, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei na área da beleza, quando eu comecei na área da estética, eu falei assim, quem aqui tem problemas com vendas? Coloca aqui pra mim. Alguém falou pra mim que não entendeu. Então, lá atrás eu falava que eu tinha problema em vender. E aí você lembra que eu falei pra você que eu tive contato com aquela cliente, aonde eu gerei uma experiência para ela e eu consegui vender para ela? E com a minha venda, a última venda, tá? A última venda do nosso stand de vendas. Lembrando, gente, que eu tô falando para vocês, não é de vendas, de uma feira qualquer, não. Eu tô falando da estética, que é uma das maiores feiras de estética e beleza que tem aqui em São Paulo. Nós estávamos no stand dessa empresa, tá? E nós precisávamos bater uma meta. E não é meta pequena, porque todos os stands ali têm suas metas, né? E aí a gente não ia conseguir bater a meta do dia, tá? E tava longe a meta. E aí eu atendi essa pessoa, gerei toda aquela experiência pra ela. Lembra que eu falei pra vocês que eu ativei os 4 sentidos dela sem saber, tá? Até ali eu não tinha estratégia. Até ali. Depois daquele dia eu entendi o que era vender. Então eu gerei aí essas 4 experiências pra ela. Depois que eu gerei essas 4 experiências, a gente sentou, eu servi um café pra ela, uma água, e a gente foi falar sobre negócio. E eu vendi pra ela não apenas o kit que eu fiz no rosto dela, mas sim um protocolo completo. O que seria, Bruna, um protocolo completo? A gente fala na área da estética um protocolo base, tá? Então, todas as peles, ela precisa passar por uma hidratação, uma limpeza de pele e cuidados. Então, se você tem acne, você vai fazer um protocolo de acne. Se você tem mancha, você vai fazer um protocolo de mancha. E aí a gente vai tratar aquilo que sua pele tá precisando. Mas antes dessa etapa, a gente precisa fortalecer a sua barreira cutânea com uma boa hidratação, depois com uma boa limpeza de pele e assim entra o protocolo. E aí eu consegui vender um leque de produtos para ela, com vários kits. E aí foi quando ela fechou e eu consegui, com aquela venda, bater a minha meta pessoal, bater a meta de todo o stand e ajudar toda a minha equipe a chegar no prêmio final. Mas eu só consegui isso porque eu ativei algo que é muito inconsciente, não tem como a gente controlar, que são os 4 sentidos. Então, aquilo que eu falei pra você, vender não tem nada a ver com vendas, gente. Entenda isso. Vender tem a ver com você gerar experiência. Então, qual é a experiência que você está gerando para o seu cliente hoje? Dentro do seu nicho, dentro da sua empresa. Então, se você é mentor, quais são os movimentos que você está fazendo para a pessoa ter contato com você, para ter esqueci a palavra agora, ter essa experiência com a sua mentoria. O que a sua mentoria tem de diferente? Hoje você abre o Instagram, tem milhões de mentores. O que cada mentor faz de diferente? O que o seu produto gera? E uma das coisas é, quem vende para todo mundo, não vende para ninguém. Então, você precisa nichar o seu produto. O que é nichar o seu produto, Bruna? Papo para outro dia. Depois vocês me cobrem que a gente volta aqui como nichar o seu produto. Existe aí um passo a passo. Como eu e a Jéssica conseguimos colocar no nosso primeiro evento 22 mulheres dentro de uma sala,
Como? A gente precisa ter toda uma estratégia, tá? Você precisa ter toda uma estratégia de negócio. Então, você precisa entender o que o seu público quer e aí você entrega para o seu público aquilo que ele precisa. Entende? Então, vender não tem nada a ver com vendas. Vender tem tudo a ver com você gerar experiências. Então, como você pode falar para as pessoas sobre você? Sendo um mercado aí hoje extremamente competitivo, né? Quando eu comecei na área da estética, né, e até hoje eu faço isso também com as minhas mentorias, eu me desafio aí a entrar em contato com no mínimo 3 pessoas por dia. E aí você vai escolher o seu meio de comunicação. Lembrando que é muito importante que você fale com essas pessoas, né? Às vezes ali no telefone. Você pode mandar uma mensagem, marcar para falar com essa pessoa. E aí eu falo para você, no mínimo, lembra que lá no começo da live eu falei que algumas coisas precisam ser exatamente da forma que eu falei e outras coisas você vai adaptar para sua realidade? Então, no mínimo, você, todos os dias, no seu horário empresária, dentro do seu nicho, daquilo que você precisa vender, você vai entrar em contato com 3 clientes potenciais. Possíveis, né? Potenciais. O que seria isso, Bruna? Você vai ligar para esse seu cliente, vai falar quem é você, ou você vai mandar uma mensagem pro seu cliente falando quem é você e o que você faz. E se o seu cliente pode falar com você? Claro que ele vai falar não. Muitos vai te deixar no vácuo, mas você precisa falar. Então, no mínimo, você vai falar com 3 pessoas, mas ligar, entrar em contato, mandar mensagem, você vai mandar para várias e poucas vão entrar em contato com você. Por isso que a sua meta precisa ser objetiva. São 3 pessoas ali. Você fechou para marcar uma reunião, você fechou para fazer uma visita, você fechou para falar sobre o seu produto. Não é pegar o telefone, liguei, não me atendeu. 1, liguei, não me atendeu. 2. Não faça isso, porque você tá mentindo para você mesma. E aquilo que eu falei da mentalidade, lembra? Então a sua mentalidade ela precisa estar no modo ativado aí de empresária de valor, de empresária de sucesso. Então você vai fazer 3 ligações para futuros clientes que querem o seu produto. Ou marcar uma reunião, ou marcar para falar com ele e assim vai, tá? Mas precisa ser no mínimo 3. Fechou, Bruna? Fechou. Fechou esse tópico, tá? Agora, você vai entrar em contato com 3 clientes que já são seus clientes. E aí você vai ligar e você vai saber. Existe uma coisa, gente, que as pessoas perderam, infelizmente. Nós ficamos sempre querendo mais. Eu quero mais clientes, eu quero mais seguidores. E nós estamos nesse mundo muito imediatistas. E as pessoas estão esquecendo de dar valor, de dar uma visão mais carinhosa para aqueles que já estão. Lembra que eu falei pra vocês, quem ficar comigo até o final, eu vou honrar dando um presente? Então honra quem está com você. Honra quem já está há um tempo a mais com você, porque são essas pessoas que merecem o melhor de você. Então, depois que você ligou para 3 possíveis clientes futuros, né, que ainda não são seus clientes, você vai ligar, aqui, ó, estão falando para mim, uhul, verdade, ótima dica. Então, assim, você vai ligar para clientes que já são seus ou que já passaram com você para saber sobre valor, para saber sobre alguma coisa que se interessou pelo seu produto e você vai entender o porquê que ele não fechou. Se ele já fechou em algum momento com você, você vai ligar para saber o porquê que ele sumiu. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da live que eu tenho clientes comigo de 10 anos atrás? Clientes de quando eu comecei. Por que esses clientes não me soltam? Porque eu tô ali, ó, sempre querendo saber por que ele não tá vindo, o que tá acontecendo. Tem algo que eu possa fazer pra ajudar você? Se ele falar, eu não tô indo porque não sei o que, tô com condição financeira e tal, então você já tem que ir pensando nessas coisas. Você tem que pensar em você gerar um ticket que seja interessante pro seu cliente. Você tem que levar alguma solução para ele. Você tem que estar ali, no mínimo, com 3 respostas solucionadoras pro problema dele. Então, se o problema dele é financeiro, você tem que levar uma resposta. Se o problema dele é tempo, você vai levar uma resposta. Se o problema dele é, sei lá, que não deu certo, você também vai levar uma resposta, porque você tem um produto bom que agora vai dar
resultado na pele dele, se for no caso da beleza, e além de tudo ele vai receber um desconto. Entende? Porque às vezes você fez esse cliente, né? Se é um cliente na área da beleza, quando você estava iniciando e você não era boa quanto você é agora. E aí o seu cliente não quis mais fazer com você. E aí você vai ligar pra ele amanhã e você vai falar pra ele: olha que incrível, como o universo é maravilhoso, como o universo conspira ao seu favor e ao meu favor. Eu tenho um produto aqui que ele é inovador e que ele vai atender todas as necessidades que sua pele precisa. E olha o mais incrível de tudo isso. Eu estou gerando pra você um desconto, uma condição especial. Nem é desconto, tira o desconto, que a gente tem mania de falar desconto, né? Eu estou gerando pra você uma condição especial, aonde você fechando comigo agora, ou você fechando comigo, você vai ter tantos por cento de desconto. Sua economia é de... Aí você fala. Entende? Então você gerou e você foi ali preparada para falar com o seu cliente. E eu falo para você, por experiência própria, o cliente vai fechar com você. Aquilo que eu falei para você, a minha limpeza de pele não é uma limpeza de pele de valor de mercado do que as pessoas cobram, porque as pessoas não sabem precificar, as pessoas não sabem entender o seu valor, as pessoas não geram a experiência que eu gero. O meu cliente, quando ele vai fazer uma limpeza de pele comigo, ele faz até uma massagem. Então, como é que eu vou gerar uma super experiência para o meu cliente e eu vou cobrar R$25 numa limpeza de pele? É impossível. Coloca aqui para mim, faz sentido. Já sei até um lugar. Vamos marcar um café. Isso mesmo, vamos marcar. Eu amo café, gente, sério. Quer falar sobre negócio, quer falar sobre estratégia, me chama pra tomar um café que a gente vai bater muito papo, muito mesmo. Então, você precisa gerar essa experiência. Então, eu, Bruna, não cobro um valor que as minhas concorrentes da minha rua, por mais que seja uma rua cheia de clínica de estética, eu não cobro o valor que elas cobram, porque eu sei o que eu entrego. Os meus produtos são de altíssima qualidade. Eu trabalho com os produtos de ponta, os melhores. Eu gero experiência. O meu cliente, ele chega ali, aquele momento é dele, ele é rei, ele é rainha. Eu estou ali para servir ele. O que acontece muito, e se já aconteceu com você, coloca aqui, já aconteceu comigo, é que chegam alguns profissionais, você chega, né, em algumas empresas, em algumas clínicas de estética, e a profissional, ela se comporta como estrela. Ela é a estrela e você veio ali para servir ela. Para com isso. Abaixa esse ego, porque você tá ali para servir o seu cliente e você vai gerar a melhor experiência que ele pode ter naquele dia. Ele vai sair do seu espaço, da sua clínica, da sua confeitaria com um sorriso de orelha a orelha, porque você entregou para ele aquilo que ninguém nunca entregou. Essa é a mentalidade que você precisa construir. Tudo é uma oportunidade, impossível ser despretensioso. Não entendi? Ser despretensiosa, não entendi. Não entendi. Explica pra mim aqui, Márcia. Não entendi eu acho que eu falei sobre alguma coisa e a Márcia respondeu e eu não consegui entender. Mas, enfim, é importante que você tenha essa mentalidade. Então, lembra que eu falei? O tópico 6 é vender. Lembra que a gente falou sobre a explosão de vendas? É nesse momento que você vai agir, ativando aí os 4 sentidos do seu cliente, entregando para ele experiências que ele jamais teve, experiências que ele não vai ter. Então você vai precisar sim construir e transformar a sua mentalidade. Você vai precisar sim fazer uma estrutura de negócio. Precisa ser um protocolo. Todos os seus clientes precisam passar por essa experiência. Lembra que eu transformei isso em uma venda de mais ou menos uns 10 anos atrás? Então, se eu não tivesse tido essa consciência, eu falei, cara, o que eu fiz de diferente que eu não fiz nas outras vendas? Teve alguma coisa de diferente nessa? E aí eu parei pra pensar. E aí eu comecei a usar aquilo padrão em todos os clientes. E eu continuei vendendo. Então, entende que você precisa estudar o teu cliente? Se você quer só pagar contas, volta pro CLT. Se você quer ser um empresário de sucesso, fazer o diferencial no seu nicho, fazer diferencial para o seu cliente, você vai precisar, colocar a mente para trabalhar, tá ok? Então você precisa trazer o diferencial para o seu cliente. É por isso que ele escolheu você. É por isso que ele tá aí deitado na tua maca, fazendo cílios, fazendo a sobrancelha, fazendo a pele, fazendo a unha,
passando por uma mentoria, passando por uma sessão de terapia. O teu cliente escolheu você para você solucionar um problema dele. E você precisa solucionar o problema dele. Mas além de solucionar, você precisa gerar uma experiência para ele. Porque hoje, lembra, fazer aquilo que você precisa fazer, tipo, como profissional, é o mínimo que você vai entregar pro seu cliente. Gera experiência. Ah, sim, o café, verdade. Não, a gente vai falar sobre estratégia. Recentemente eu conversei com a Márcia. Márcia, conta aqui pra gente se aquela estratégia que eu te passei você tá aplicando e se tá dando certo. Fala aqui pra gente, porque aqui a gente faz ao vivo. Eu dei uma estratégia, uma dica pra Márcia poder usar no nicho dela, que ela tava com dificuldade. E aí eu quero saber da Márcia, você tá aplicando? Conta aqui pra mim. A gente estava falando sobre o café. Entendi, Maria. Presente até o final, coloca um desafio de tirar um print. Isso mesmo, amei, Maria. Eu tinha outro desafio pra vocês, mas eu vou usar o desafio aqui da Maria, tá? Que as meninas que vão ganhar o nosso presente final são as meninas que printarem aqui a nossa live e postarem lá nos stories, tá? E aí eu vou mandar pra vocês o presente. Além disso, eu vou colocar uma foto lá no nosso feed e você vai escrever empreendedora de sucesso lá na nossa postagem e eu vou mandar o presente pra vocês, tá ok? Então, esses dois desafios aí, postar nos stories a nossa live e também comentar na nossa última postagem do Instagram aqui, empreendedora de sucesso, para eu saber que você tava até o final da live, para eu te mandar esse presentaço. Então, tem que cumprir aí esses dois desafios, tá? Então, gente, no mínimo que você vai entrar em contato é com 3 clientes para falar do seu potencial, da potência de mulher empreendedora que você é. Ai, Bruna, eu consigo ligar para mais. Maravilhoso, você vai ligar para 5. 5 pessoas que são novos clientes e 5 pessoas que já passaram com você, tá ok? Mas você precisa entrar em contato aí com 10 pessoas. Eu coloquei 3 porque seriam 3 clientes de potenciais que podem se tornar seu cliente e 3 clientes que já passaram aí por algum atendimento com você, que pela sua confeitaria, enfim. Mas você precisa entrar em contato. As pessoas falam muito na internet. Quem não é visto, não é lembrado. Mas você precisa ser visto de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Não adianta você sair atropelando. Tem gente que posta do nada, fica 3 meses sem postar no Instagram. De repente posta lá um almoço e não fala mais nada. E some. Fica mais 3 meses. Quem é visto não é lembrado. Meu amor, mas você precisa de estratégia, tá? Então não é só postar, não é só falar. Você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma estratégia. E se você quer estratégia, me chama lá no meu Instagram que a gente vai montar uma mega estratégia pra você impulsionar o seu negócio e as suas vendas. Porque eu quero ver você crescer e eu quero ver você decolar. E eu tenho alguns recadinhos pra você, tá? Nós estamos lá com o nosso link dentro do nosso grupo para você participar do nosso evento do dia 22/6. Então, você que ficou até o final está intimada para ir lá e participar. Lembra que eu falei dos ambientes? Então, o ambiente ele é tudo. Então, a gente vai proporcionar aí esse ambiente de network, esse ambiente de estratégia. Lá nós vamos falar sobre muita estratégia. Você vai ter o prazer de ter várias trocas com mulheres empresárias, mulheres incríveis que estão fazendo coisas acontecerem nas empresas dela, que estão dando certo. Você vai poder conversar comigo e com a Jéssica. A gente vai falar mais sobre estratégia, a gente vai falar mais sobre posicionamento, inteligência emocional no mundo dos negócios. Então, esse evento é pra você. Então, eu vou deixar, tá, pra vocês que estão aqui na live, o nosso link disponível. Ele fechou agora às 8 horas. Eu vou abrir de novo pra vocês até às 23h59. Então, vai lá, clica no link e adquire o presente de Dia dos Namorados, que é o ingresso pro nosso encontro de network, tá? O valor do ingresso, ele é R$ 77,00, mas somente nessas primeiras 24 horas nós estamos dando uma condição
especial para as meninas de ação, né? Um valor especial aí de Dia dos Namorados. Então você que tá aqui na live vai ter essa oportunidade, só vocês estão sabendo, hein? Vai lá, clica no link que ele vai estar disponível para você o valor especial de Dia dos Namorados. E você vai clicar nessa opção, vai colocar no carrinho e aí o convite é seu e eu te vejo no nosso encontro. Eu quero muito conversar com você, tomar esse café e a gente falar sobre negócio e estratégia, tá? Além de tudo, deixa eu ver se eu esqueci tudo. O link ele tá lá disponível na nossa bio, então quem não tá no nosso grupo ainda, entra lá no grupo, pelo link que tá na bio, tá? Tá lá, Grupo Mulher de Milhões. O nosso evento vai ser no dia 22, às 14 horas. Nós vamos ter lá palestras, apresentações, vamos ter um coffee, vamos falar sobre negócios, vamos falar sobre estratégia. Vai ser uma tarde maravilhosa e gostosa. E entra também lá no nosso grupo para você ficar por dentro de tudo. Nós temos um quadro chamado Papo de Milhões. Esse Papo de Milhões, ele acontece a cada 15 dias. Nós falamos na semana passada sobre imagem, né, sobre a nossa comunicação não verbal. E na próxima semana nós temos também uma convidada especial para estar falando com vocês. Então fica lá dentro do grupo para você pegar tudo, tá ok? E é isso, gente. Pra você realmente, o que eu quero deixar de mensagem final para você para você ter uma agenda cheia, você precisa parar de procrastinar. Lembra? Fazer o arroz com feijão, que vai dar certo. Tá bom? E aí eu estou aqui para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram tirar dúvida sobre negócio, sobre estratégia. O nosso grupo tá lá, eu e a Jéssica somos administradoras, então pode chamar a gente no particular, pode chamar a gente aqui no direct também. E eu quero muito que vocês interajam com a gente lá no grupo, eu quero muito que vocês interajam aqui no nosso Instagram, porque esse projeto é para vocês e é por vocês, para que você possa realmente ter essa mentalidade de empresária, entender que você não é a mulher, a super heroína, mas você consegue sim, com estratégia e com mentalidade, você consegue mudar a sua realidade, tá ok? Então, é sobre isso. Mude a sua mentalidade. Pare de procrastinar, porque as coisas vão acontecer. Aquela única bolinha de sorvete, ela é sua. Cuida dela com muito amor e carinho, que com certeza Deus, Papai do Céu, o Universo, aquilo que você acredita, vai acrescentando aos poucos. Mas seja merecedora do pouco para você ter acesso ao muito, tá bom? Um beijo, gente. Eu amei estar aqui com vocês. Agora eu vou curtir meu Dia dos Namorados, que meu namorado tá me esperando. Olha, eu terminei no tempo certinho. E aí a gente vai se falando. Lembra, hein? Coloca lá, marca a Mulher de Milhões, tira o print aqui da nossa live, marca lá nos seus stories e também comenta na nossa última foto. Eu sou uma empreendedora de sucesso, para eu saber que você tava aqui na nossa live. Agora eu vou me preparar e você tira aí o print, mas um print bem bonito, hein? Pra postar lá, que senão eu fico com a boca toda aberta. Vamos lá, tá bom assim? Vai lá, prepara pro print. 1, 2, 3 e... Aê! Acredito que deu certo, né? Meninas, o que eu quero falar pra vocês é obrigada mais uma vez. Obrigada por vocês estarem aqui, porque vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas você escolheu estar aqui comigo. Gratidão, muita luz, muita prosperidade, muita abundância na sua vida, na sua trajetória. E o que a Jéssica e eu puder contar, né, compartilhar com você aí estratégias e estruturas de negócio pra você, pra ver você crescer e prosperar. Nós estamos aqui à sua disposição. Nunca esqueça que você pode contar com Mulher de Milhões, tá bom? Um beijo e até mais! Eu vou deixar essa live salva pra vocês, tá? Pra vocês depois dar uma olhadinha, dar um tique aí sobre o que você precisa fazer. Mas eu vou deixar essa live salva só por 24 horas. Então, em 24 horas você vai ter aí pra rever essa live. Se você não conseguir rever, infelizmente ela vai ficar indisponível, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E já comenta agora, já coloca lá nos seus stories, porque se eu deixar essa live muito tempo, as meninas que não participaram vão ver a live e vão acabar ganhando um presente especial. Então sai daqui da live, já posta os seus stories e já coloca lá: eu sou uma empreendedora de sucesso, pra eu saber que você ficou até o final. Beijo, até mais, feliz Dia dos Namorados!